Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta a mais uma semana, eu, Marco Lorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos. Tô aqui me recuperando. Falei que tava gripado, não tava gripado, tava com uma infecção na garganta e uma sinusite. E agora tô. Ah, caraca, até me esqueci de tomar um antibiótico. Ó, vou fazer uma pausa então, que o João vai tomar um antibiótico e a gente já volta. Que porra é essa, Batata? Tomei, caraca, tinha esquecido. Passou meia hora já. Pois é, tô Ó, no penúltimo dia aqui do antibiótico. Ficando bom já. Mas quinta passada tava ruim, por isso que o episódio ficou curto. Falei pouco, né? Tava cansado e tal. Aí ficou mais curto que a média dos últimos, né? Mas enfim, agora em plena mas esse recuperação. promete, né, cara? Esse promete. Esse episódio E, pô, esse agora, agora, cara, teve coisa porra. pesada essa semana. E choveu. Choveu, eu Tivemos ia a falar primeira nisso, eu chuva. ia Pois é, falar. choveu. A gente daqui a 2 ou 3 dias está acabando aí, né? 22 ou 20, não, é 22 ou 23 de setembro, né? Depende. A gente termina aí começa o outono e choveu aí? Pô, claro, se choveu aí, choveu aqui. Pode ter É certeza. Aqui no mesmo? norte é. Choveu? No norte sempre chove primeiro. Ou chove junto. Mas Mas choveu não um tem pouquinho aqui, chuva. né? Aqui choveu legal. Tipo, foi assim, foi uma meia hora de chuva, mas foi uma aguinha legal, né? Fez barulho, me acordou. É o cheiro de Choveu duas terra, vezes, cheiro na de terra verdade. molhada. Isso é uma delícia. Choveu de Ó, noite e choveu de manhã também. Porque vocês estão aí no Brasil, estão estranhando, a gente fala, pô, os caras estão falando de chuva, é. né? Choveu meia Mas no hora. Brasil também tá Primeiro seco, de tudo, o né? Brasil tá na seca, né? Agora não pode nem fazer piada com isso. Mas aqui em Israel não chove o verão inteiro, galera. Então, chuva aqui, né? A primeira chuva do ano, né? No ano judaico, que ela geralmente vem depois do início do ano judaico, veio antes, né? O Rosh Hashanah, e que se chama a Yareh, né? Que é a primeira chuva do ano. As crianças ficam emocionadas, né? Com isso. Normalmente é uma chuva fraquinha, nem sempre, mas normalmente é uma chuva fraquinha, mas dá início à temporada de chuvas que tem seu auge no inverno, né? Clima mediterrâneo, temperado mediterrâneo aqui do nosso país. Se eu estiver falando alguma besteira, o nosso amigo Rafael Stern vai me corrigir. É isso, cara. Aquela chuvinha, né? O bom da chuva nessa época do ano é porque ainda tá quente, né? E a chuva então não é fria, o clima não tá frio. Então dá até para ficar um Mas pouquinho ali, esfriou. né? Mas Não, esfriou, caiu, cara. ou esfriou não, João. Caiu um pouquinho a Aqui esfriou, temperatura, João. cara. Pô, Aqui esfriou. esfriou. Acordei, Pô, não, até acordei com porra, frio, com João. muita dor de garganta no meio dessa semana. Ih, Porque, pois é, tive que desligar o ventilador de noite. Aqui tá frio. foi o inverno israelense, né? Aqui nas montanhas, cara, a temperatura cai drasticamente de noite, Pô. né? E de dia tá começando a ficar agradável. Óbvio que debaixo do sol ninguém aguenta. Ô, João, tu tava com dor de Mas garganta uma semana atrás, a chuva foi há 2 dias atrás, Pois pô. é, Tu quer então, culpar a chuva? eu tava melhorando, e aí acordei com muita. Já tava no quarto dia do antibiótico, terceiro dia, normalmente você já não tem mais dor, né? E aí voltei a ficar com dor. Mas é porque eu fiquei exposto ao frio aí, ao vento. Posto ao frio de 28 graus. Não, aqui não. Ó, Aqui a mínima foi 18, cara. A mínima foi ó, 18. aí Com sim, ventilador, com ventilador dá em cima até de para você tirar o fica menos. gorro. Dá até para tirar o gorro e o cachecol. Mas é isso. Vamos lá. Estamos gravando naquela quinta-feira tradicional, 19 de setembro, 9h36 da manhã. Porra, é uma diferença gravar o episódio de manhã que é impressionante, assim, né? Muito, muito mais fácil de gravar, os pensamentos fluem muito melhor. É isso, vamos então passar para o nosso primeiro bloco, para tratarmos tradicionalmente de coisas da guerra esta semana. Isso aí, gente. Domingão, semana passada, todo o centro do país foi acordado, inclusive a pacata Modi'in, a cidade que eu moro, que, enfim, passou aí a guerra quase sem sirenes. Só lá no início que a gente teve algumas sirenes mesmo, duas ou três, nada mais que isso. Essa, no último domingo, fez parte aí do grande bloco de cidades do centro do país que foi acordada às 6h30 da manhã com as sirenes. Todo mundo correndo para o bunker, sem saber o que estava acontecendo, até que logo depois começou a informação de que um míssil balístico vindo lá do Iêmen foi lançado pelos Houthis, foi meio que interceptado, ficou uma história assim meio mal contada, porque ele não foi completamente interceptado, destroços dele caíram pelo país, inclusive aqui na Pacata Modi'in, numa das estações de trem da cidade, como era muito cedo, não feriu ninguém, não tinham pessoas na estação, mas enfim, isso
acordando aí, né? Todo mundo essa semana, no início da semana, no domingo. Foi assim que começou a semana da rapaziada aqui. Isso depois de uma semana em Gaza, que a gente teve praticamente a continuidade, né, de alguns ataques na região de Rafah, principalmente. No final da semana passada, a gente não conseguiu comentar isso no último episódio. A gente teve aí uma queda de um helicóptero na região de Rafah, no helicóptero militar, que deixou 2 soldados mortos e 7 outros feridos. E também essa semana foi anunciado aí, foi ontem, né? Foi anunciada a morte de 4 outros soldados israelenses também na região de Rafah, 3 soldados e uma paramédica. E, enfim, colocando aí muito em questão o que o exército já havia comentado há 2 semanas atrás, né? Que era a total destruição das brigadas do Hamas em Rafah. E agora a gente volta a ter soldados mortos em prédios que haviam sido, na verdade, colocados armadilhas, né? Pelo Hamas com bombas. Esses soldados morreram aí nesses prédios. É isso, João. Esse foi o início dessa semana aqui com esse míssil do Houthi vindo do Iêmen e essas notícias aí que aconteceram da lama de Gaza, que, enfim, nada avança a não ser mais mortes e destruição. Pois é, e o que tem de novidade essa semana, na verdade, foram os ataques vindos de terras distantes, né? A gente viu ataques vindos do Iêmen, né? Enfim, eles alegaram que foi um míssil supersônico terra-terra, que foi um míssil terra-terra, foi confirmado. O exército não divulgou mais informações, mas alguns analistas dizem que tem dificuldade em acreditar que se trata realmente de um míssil supersônico. Os Houthis disseram que o míssil atingiu o seu objetivo, que era uma base militar no centro do país, mas a estação de trem de Modi'in mostrou que é mentira dos Houthis, né? Porque a gente viu os destroços ali, tem fotos ali, a sirene na casa do Marquinhos também mostrou um pouco essa realidade. Enfim, e aí agora a gente tem também umas falhas do próprio exército que estão sendo investigadas. Porque o míssil ele não foi plenamente interceptado. E a gente não sabe, porque diversas versões surgiram. Eu não sei se isso ainda está em investigação ou se o exército ainda não quis liberar o resultado, mas uma delas é que o míssil foi parcialmente interceptado e a outra parte mais ou menos seguiu até que se usasse o domo de ferro, que não é adequado para interceptação de mísseis desse tamanho, dessa envergadura. Mas como ele já estava diminuído de tamanho, reduzido pela primeira interceptação que não foi completa, então ele poderia servir. E outra informação que surgiu é de que o míssil teria se desfeito no ar. O termo em hebraico é leitrasek, né? O itrasek bavir, né? Que ele se destruiu sozinho. Ele não, enfim, se era um míssil supersônico, talvez a tecnologia precise de melhoras, porque se realmente essa versão se confirma, porque ele não atingiu o seu destino final e se desfez. E óbvio que os destroços, eles são perigosos. A sirene soou. No centro do país, mais de 2.200.000 pessoas escutaram a sirene e tiveram que correr para abrigos, inclusive a família do Marquinhos aí. Mas no final das contas a gente não teve nenhum ferido, teve alguns estragos na estação de trem. Na mais afastada, né? Modi'in tem 2 estações de trem, a mais afastada do centro foi a que foi atingida por destroços desse míssil. E depois a gente teve uma sirene soando na região do Mar da Galileia, ou do Lago Kinneret, na parte oriental do norte, na Galileia Oriental de Israel, por causa de um míssil disparado do Iraque, obviamente de alguma milícia proxy do Irã também. Então a gente teve esses 2 eventos essa semana, além dos costumeiros foguetes do Hezbollah, inclusive um deles, um míssil Nuntet, que é os mísseis antitanques, atingiram a região da Serra norte de Israel, na Galileia Superior, e deixaram feridos em estado grave. A gente ainda não tem informações completas. Isso foi agora de manhã, a gente está gravando quinta-feira de manhã, agora de manhã isso aconteceu. Ainda não fomos atualizados com mais informação. Pode ser que seja parte da resposta do Hezbollah frente ao que aconteceu essa semana, que a gente vai chegar lá, mas certamente vocês estão por dentro disso. Mas, enfim, não houve uma intensificação significativa nos ataques do Hezbollah até agora, mas houve o costumeiro, a costumeira tensão com a qual a gente está acostumado em Gaza também. Os sirenes soaram ali na região do cinturão, do envelope de Gaza, mas nada além disso. Como o Marquinhos comentou, dentro de Gaza o problema é maior, tanto para a população de Gaza quanto para os soldados que estão ali, fazendo sei lá o quê, porque, enfim, objetivo nenhum tem ali. Inclusive, o próprio governo estabeleceu essa semana, depois de insistência do Yoav Gallant, do ministro da Defesa, que a volta dos desabrigados do norte do país seja incluída entre os objetivos da guerra. Então, agora, finalmente, os objetivos da guerra incluem a parte norte do país, né? Não que eu acho que isso tem que ser resolvido por meio da guerra, mas que, pelo menos, o governo aceite, né? E prepare uma possibilidade de solução, até porque o problema assim, os objetivos da guerra não necessariamente devem ser alcançados por meios militares, né? Pelo menos eles agora estão incluídos
nos objetivos e estão sendo vistos de alguma maneira, pelo menos oficialmente falando pelo governo. Mas basicamente é isso, não vamos estender mais nisso, porque a gente tem outros pontos mais profundos para falar sobre isso essa semana. Pois é, quase um ano de guerra, né? Você comentou aí que teve a inclusão, né, do norte como um dos objetivos aí da guerra. Na verdade, é o retorno, né, dos refugiados, né, internos, o retorno da população israelense que hoje está fora de suas casas, no norte do país, às suas casas. Esse é o objetivo, esse foi colocado como objetivo da guerra, né? Agora, Gaza ainda não tem objetivo. O governo, até hoje, a gente está há um ano, o governo não disse ainda o que quer fazer com Gaza. Se vai colonizar Gaza, se vai colocar grupos, instituições externas, internacionais, né, para chefiar, para organizar em Gaza, se vai ser uma autoridade palestina reformada, ou quem é que vai ser? Qual é o plano israelense para Gaza? Não temos, né? E tudo isso é parte de tudo que a gente está. O fato de não ter um plano faz com que a gente veja a realidade de Gaza dessa forma também. Enfim, e o norte, João, como você comentou, é incluído aí nessa questão dos objetivos da guerra. Isso foi na segunda-feira, o gabinete se reuniu e tomou essa decisão. Inclusive, né, o gabinete toma essa decisão e emite um documento em conjunto, né, mostrando que já era o documento sendo assinado pelo primeiro-ministro, pelo ministro da Defesa, enfim, por outros membros do gabinete, obviamente, mas mostrando que era uma política defendida pelo gabinete, nessa política do retorno dos israelenses ao norte de Israel, né? E aí, João, na terça-feira e na quarta-feira, nos 2 últimos dias, a gente começa a ver essa questão aí com o Hezbollah, que você disse que essa semana estava em fogo baixo, começou a subir bastante o fogo. Isso porque na tarde de terça-feira e também ontem, na quarta-feira, a gente começou a receber notícias de que milhares de aparelhos de comunicação que eram utilizados por membros do Hezbollah, ou por pessoas próximas ao Hezbollah, estavam explodindo depois de eles receberem uma mensagem. A bateria superaquecia e isso causava uma explosão lá no dispositivo. Na terça-feira, as informações das explosões elas vinham de pagers, né, de beeper, daquele que a gente conhecia lá no final da década de 90, né, no Brasil, chegando antes dos telefones. Esses aparelhos começavam a explodir e ontem já eram outros aparelhos, esses aparelhos de walk-talk que também começavam a explodir. Tivemos aí dezenas de mortos, né, somando aí terça e quarta-feira, milhares de feridos, chegando aí a 4.000, 5.000 pessoas feridas. A fonte fala em 4.000, eu vi fontes que falam 4.000 e fontes que falam de 5.000 pessoas feridas. Muitos deles com vários ferimentos na face, nas mãos, porque pegaram, né, os aparelhos para olhar as notícias, para olhar a mensagem e o aparelho explodiu. Enfim, uma operação que Israel inicialmente, não, até hoje, né, até o momento Israel não assumiu a autoria. O Hezbollah meio que titubeou, no início falou que não sabia, depois, poucas horas depois, já tinha falado que havia sido uma operação israelense, e aí as investigações começam, todo mundo quer saber como isso aconteceu, porque afinal de contas, enfim, uma super operação de inteligência que a gente já vê aí pessoas dizendo que foi terrorismo, não é terrorismo, enfim, uma discussão também bem ampla nesse sentido, mas que mostra que a capacidade do exército de Israel de surpreender o Hezbollah, ela ainda é muito grande. E isso que aconteceu é uma prova disso. João, eu sei que você se informou bastante sobre o tema. Se você, obviamente, é um caso aí que vai ficar marcado nessa guerra, né? Como todas as outras catástrofes que vimos acontecendo nesses últimos aí mais de 11 meses. Esse é mais um caso também que a gente vai lembrar dele bastante. Mas a questão como isso tem um efeito somente tático ou também estratégico, e até que ponto isso também pode influenciar, pode não, né? Vai influenciar, né, no andamento dessa guerra e da guerra, principalmente entre Israel e o Hezbollah. Bom, Marquinhos, realmente, eu me informei bastante sobre esse tema, mas ainda tem muita informação que a gente ainda não sabe, então eu vou, provavelmente quando alguns ouvintes estiverem escutando a gente aqui agora, já vai ter chegado mais informação, mas a gente vai tentar expandir com tudo que a gente tem até agora. Eu quero dividir essa minha fala em 4 pontos. O primeiro é, tecnicamente, o que aconteceu, que a gente já sabe. Segundo,
algumas perguntas que muita gente faz sobre como pode ser que isso tenha acontecido, né? Qual foi a estratégia usada por Israel para que isso tenha acontecido. Depois, a gente vai entrar na questão de por que Israel decidiu ou teria decidido tomar essa decisão. E, por último, a gente entra na questão moral do caso, que eu acho que também é relevante e está sendo debatida por aí. A gente não vai se esquivar de falar sobre isso também. Então, vamos lá. Primeiro, o Marquinhos já explicou basicamente o que aconteceu, né? Na terça-feira, diversos membros do Hezbollah que estavam usando pagers tiveram seus aparelhos explodidos, muitos ficaram mutilados. No primeiro dia se falava em quase 3 mil feridos e 9 mortos. A imprensa libanesa anti-Hezbollah alega que o Hezbollah está maquiando os números, que não está permitindo que esses números sejam divulgados de maneira correta, mas o número é muito maior, já está na casa das dezenas. E depois a gente teve, na quarta-feira, uma nova explosão, dessa vez em aparelhos de walkie-talkie, com mais de 500 feridos e, até onde eu tinha visto, 19 mortos. Ou seja, já chegamos quase aos 30 mortos, pelo menos dos que foram anunciados, num provável, muito possível, quase certo, eu diria, ataque da inteligência israelense, do braço operativo do Mossad, contra o Hezbollah. A própria imprensa árabe anti-Hezbollah e anti-Irã se refere a esse ataque como o maior ataque preventivo da história contemporânea, ainda maior, por exemplo, do que o ataque da israelense à Guerra dos 6 Dias. Eu acho isso um pouco exagerado, parte deles, mas a gente não pode diminuir o tamanho desse ataque, a importância desse ataque, a representatividade dele, e eu falo isso sem romantizar nada, porque eu não romantizo guerra, eu não acho que guerra é uma coisa que a gente tem que romantizar. A gente está falando bem ou mal de morte e da perspectiva, da pior maneira de você tentar resolver problemas políticos, a maneira de todos os pontos de vista, moral, financeiro, nível de custos de vidas humanas e etc. Para mim, mostra que a civilização ela regride em diversos momentos, mas a gente vai chegar nessa parte da questão moral. Então, isso foi o que aconteceu. Esses aparelhos começaram a explodir. As informações foram chegando aos poucos. Primeiro, começaram a chegar informações de que as baterias desses pagers teriam sido superaquecidas por meio de um vírus espalhado de maneira cibernética por Israel, e que, obviamente, isso representaria um perigo global, porque se você consegue fazer baterias superaquecerem a ponto de explodir, nenhum portador de celular pode estar calmo, tranquilo nessa hora, se você pode a qualquer momento receber um vírus que vai fazer o teu celular explodir, né? Então isso é muito preocupante, né? E a tecnologia, se ela atingiu esses níveis, realmente é um problema muito grave. Mas isso é muito pouco provável, é muito difícil isso acontecer, porque as baterias de lítio, elas têm um controle interno que quando a bateria superaquece, ela resfria sozinha, inclusive elas podem desligar o aparelho, né? Quem trabalha com bateria, engenheiros da parte elétrica, eles alegaram isso, disseram que isso é muito pouco provável. Você tem que acionar dispositivos ali que interfiram em sistemas muito bem programados desses aparelhos, e que isso é muito pouco provável. Essa hipótese, ainda que ela não possa ser 100% descartada, ela é absolutamente improvável. E aí, a gente volta para a hipótese inicial que foi lançada, que era que cada um desses aparelhos continha um microexplosivo pesando poucos gramas. Hoje a gente sabe que está se falando entre 28 e 56 gramas, os explosivos, acoplados entre a bateria desses aparelhos e o próprio aparelho, que com o aquecimento da bateria, eles são acionados. Essa foi a outra informação. Só que parece que também não foi isso. Eles teriam sido acionados à distância, ou por recebimento de uma mensagem em massa. Nada disso está claro ainda. A questão do recebimento da mensagem em massa é mais provável porque os aparelhos explodiram simultaneamente. E, aparentemente, uma mensagem tocou antes desse aparelho explodir. Muitas pessoas tiraram os aparelhos do bolso, seguraram com a mão e foram feridos. Outros não viram, não escutaram o barulho e explodiu nos seus bolsos. Muita gente está mutilada, está sem mão, está sem orelha, está sem, enfim, perdeu um olho, como o caso do próprio embaixador do Irã, que foi ferido por essa explosão e, enfim, perdeu um olho. Isso é informação oficial que chegou do próprio governo iraniano. Aí as pessoas perguntam, o que ele estava fazendo com um pager do Hezbollah? Olha, primeiro de tudo, não necessariamente ele estava com um pager do Hezbollah. Ele podia estar próximo a alguém com um pager do Hezbollah. Tem feridos que não tem nada a ver com o Hezbollah. As pessoas explodiram no meio do nada, né? A maioria absoluta dos feridos são membros do Hezbollah, mas tem outros que não. Agora, o embaixador do Irã, isso não é segredo para ninguém, que o Irã tem relações muito próximas com o Hezbollah, o Irã treina o Hezbollah, o Irã cede armas para o Hezbollah, o Irã negocia com o Hezbollah, e isso não é por baixo dos panos, isso é óbvio. Então é muito provável que o embaixador do Irã tivesse numa reunião com algum membro do Hezbollah naquele momento. Não tem absolutamente
nenhum impedimento para que isso tenha acontecido, pelo contrário, isso é o mais provável. A gente não teve ainda informações completas sobre a agenda do embaixador do Irã, nem com quem ele estava, a gente só sabe que ele foi ferido por essa explosão. Onde ele estava exatamente também não sei, pode ser que ele estivesse num carro, né? E o carro, quando o objeto é detonado, ele pode ocasionar na explosão do próprio veículo, por causa da gasolina. Então tudo isso está dentro dessas variáveis e aconteceu isso com muita gente. Enfim, agora a gente tem que começar a se perguntar algumas questões. A primeira é como foram instalados dispositivos nesses aparelhos. E aí as pessoas vão até onde esses aparelhos, de qual a marca desses aparelhos e onde eles foram fabricados. Os aparelhos, eles são da marca, eles são da empresa, na verdade, Gold Apollo, um modelo AP924, a maioria deles, pelo menos, informações do New York Times, que é uma empresa taiwanesa de produção de aparelhos, entre elas os pagers. Os pagers foram encomendados pelo Hezbollah há alguns meses, porque Israel estava tendo muita eficiência em executar membros do alto escalão do grupo que estavam localizados no sul do Líbano. Então, o Nasrallah, líder do Hezbollah, ordenou que o grupo não usasse mais telefones, pelo menos quando viessem do centro para o sul do Líbano, e que começassem a usar pager. Eles encomendaram esses pager. A imprensa foi até essa empresa em Taiwan, e o dono da empresa, ele disse que eles não fabricaram esses pagers. Esses pagers foram fabricados por uma empresa chamada BAC, que tinha licença da Gold Apollo para fabricar esses pagers em Budapeste, na Hungria. E que, inclusive, a maneira como o dinheiro foi repassado foi uma maneira muito estranha, mas ele não é papel dele levantar dúvidas, ele recebeu pelo enfim, serviço e pronto. Repórteres foram até a sede dessa empresa em Budapeste, repórter do Canal 12 teve lá, do mundo inteiro, repórteres foram lá, e chegaram e viram que era um edifício residencial, enfim, uma das sedes ali estava fechada, né, a sede da empresa, o andar, né, o apartamento que serviria para a empresa, teoricamente, estava fechado, não tinha nenhuma fábrica, tinha uma mensagem em inglês na porta, a empresa tinha uma trabalhadora registrada, que era representante jurídica, que desapareceu da Hungria depois desse caso. E agora algumas investigações começaram a ser feitas, e a possibilidade mais provável no momento é que essa tenha sido uma empresa de fachada montada pelo Mossad, que preparou esses aparelhos, provavelmente comprou aparelhos de algumas empresas, através da própria Gold Apollo, adquiriu esses aparelhos e instalou esses explosivos e enviou para o Líbano. Então, aí a gente consegue entender. Isso foi há alguns meses. Né? A gente vai chegar já nas perguntas dos porquês estratégicos. Agora, outra pergunta que as pessoas se fizeram foi como o Mossad teria conseguido fazer passar milhares de pagers com explosivos pela segurança do aeroporto do Líbano. E aí a resposta óbvia para isso é que, obviamente, o Mossad tem colaboradores trabalhando na segurança do aeroporto internacional de Beirute, né? Ou do aeroporto ou do porto por onde esses equipamentos tenham chegado. Não existe outra possibilidade. Você não tem como fazer chegar uma quantidade de equipamento com explosivos sem que alguém deixe você passar. Se essas pessoas foram subornadas, foram coagidas, ou são espiões do Mossad ali, ou o que quer que seja, ou tudo isso junto, né? A gente não sabe quem são essas pessoas, e quem tem que estar muito atento a isso é o próprio Hezbollah, porque é óbvio que Israel tem uma rede de colaboradores muito grande no país, e se Israel conseguiu fazer com que isso passe pela segurança, pode ter feito com que passem muitas outras coisas pela segurança também. Se Israel sabe enfim, da exigência do Nasrallah, né, de que se usem pagers, Israel está escutando claramente as informações internas do Hezbollah e tem muito conhecimento sobre, enfim, a estrutura interna do Hezbollah, e eu estaria me questionando agora sobre um monte de coisa. Se eu fosse parte do Hezbollah, se eu fosse do governo iraniano, a gente tem informações que até no Iêmen os pagers e outros aparelhos foram largados, foram deixados de lado, né? Enfim, então isso é o que a gente não sabe até agora, como isso aconteceu, né? E aí a gente vai para a parte estratégica, né? Tem vários meses que Israel teria feito chegar esses pagers com explosivos no Líbano, né? A pedido do Líbano, sem que, obviamente, que o Hezbollah soubesse. Por que justamente agora eles decidiram fazer isso? E aí a gente tem três possibilidades para essa resposta. Uma é evitar um ataque. Você usa essa arma quando você quer evitar um ataque do outro grupo para você fazer um ataque preventivo. E essa é uma possibilidade. Eu não acredito nela, porque a gente não estava vendo o Hezbollah se preparando para um ataque. Então isso é uma questão que não me fecha. Não acho que é uma possibilidade tão real. A outra possibilidade para isso ter acontecido é você desejar fazer um ataque e você usar essa ferramenta para prejudicar o seu adversário. Por quê? Primeiro de tudo, você destruiu as comunicações do Hezbollah. Eles estão totalmente... eles perderam os pagers, eles estão com uma comunicação muito defasada e eles certamente estão suspeitando de praticamente todos os aparelhos de comunicação que
eles têm. Então você prejudicou a comunicação interna do grupo de maneira espetacular, né? Do ponto de vista operacional, é fenomenal essa ação, né? Mas enfim, se Israel deseja atacar, o ataque tinha que acontecer agora, né? Tinha que acontecer hoje, ontem, amanhã no máximo, né? Enquanto o Hezbollah está nessa situação. Além de você prejudicar as comunicações, você deixou mais de 3 mil membros do Hezbollah feridos, 3 mil que a gente sabe até agora, pode ser que sejam mais, né? A CIA fala em 45 mil combatentes do Hezbollah. A imprensa iraniana fala em 100 mil. 100 mil, o número pode ser exagerado. 45 mil talvez seja pouco. Vamos supor que são 70 mil. O Hezbollah está desfalcado aí de alguns 4, 5 mil. Né? É um número relevante. Né? É suficiente para você, enfim, vencer em 2 dias a guerra? Não. Mas é um número relevante. Agora, outra questão é que os hospitais no Líbano, eles estão colapsando. Porque foram muitos pacientes em estado de emergência chegando simultaneamente. Os bancos de sangue estavam acabando. Tiveram que pedir doação de sangue urgente no Líbano, porque, enfim, você tinha muita gente para tratar. Médicos de férias foram chamados, médicos que tinham acabado do plantão de 48 horas seguidas foram chamados para voltar a atender, porque a situação era de catástrofe total no país. E o Líbano, obviamente, não vai realizar um ataque em massa contra Israel, sabendo que Israel pode realizar um super ataque contra o Líbano agora, numa situação. O Líbano, no caso, o Hezbollah. O Líbano não vai atacar Israel de forma alguma. Mas o Hezbollah não quer um ataque contra Israel dessa maneira, né? E eles precisam esperar. E se Israel não for atacar agora, é porque Israel não pretende atacar. E aí a gente levanta a terceira possibilidade, foi uma possibilidade que circulou por aí, que é que a inteligência israelense recebeu informações de que alguns membros do Hezbollah começaram a suspeitar de que os aparelhos tivessem batizados, digamos assim, né? E aí a decisão de Israel foi, bom, vamos usar esse negócio agora, porque se a gente demorar mais, eles vão acabar descobrindo, vão jogar fora, e a nossa estratégia foi tão custosa, que foi tão bem preparada, certamente custou muito esforço, muito dinheiro, muito planejamento, não pode ser jogada no lixo, no meio de um conflito que ainda está em andamento, né? E aí foi decidido realizar esse ataque nesse momento, e depois, seja o que Deus quiser, vamos ver o que vai acontecer, e a gente vai estabelecendo o nosso plano a partir do resultado desse ataque. Eu descarto também a possibilidade que Israel queria mandar um recado para o Hezbollah fazendo isso, porque isso, enfim, esse ataque, ele não é um recado. Esse ataque, ele é uma ação muito agressiva. Não é um ataque cyber que você mostra a tua capacidade. Você vai direto atacar os militantes do Hezbollah, né? Você colapsa o sistema de saúde, você está sendo falado no mundo inteiro. Não é um ataque cyber que nem Israel fez no porto ao sul do Irã, quando o Irã, há uns anos atrás, tentou sabotar a distribuição de água no país. Né? Foi mostrar, ó, se vocês fizerem isso pra gente, olha só, o colapso que eu causo no porto de vocês. Né? Mas ali não morreu ninguém. Não é isso. Né? É muito maior. Então, eu acho pouco provável que Israel tenha feito isso para mandar um recado. E aí, eu fico mais inclinado a acreditar na terceira possibilidade, que é que Israel percebeu que todo esse planejamento podia ir por água abaixo e decidiu, então, executar esse ataque agora e não depois, não esperar para ver se eles iam descobrir e se livrar dos pagers. E aí o que aconteceu foi que no dia seguinte, acho que Israel, antes que o Hezbollah descartasse todos os aparelhos de comunicação, né, se foi exatamente Israel que fez, eu acho muito, 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 muito improvável que não tenha sido Israel. Oficialmente, obviamente, Israel não admite isso, a gente vai entrar nessa discussão quando a gente falar sobre o último ponto, que eu já vou chegar lá, que é o ponto moral, mas Israel não admite, né, não assume a autoria desse ataque, e nem vai assumir, mas no dia seguinte explodiram cerca de 500 walkie-talkies de membros do Hezbollah que teriam sido adquiridos quase que em conjunto com os pagers. Não sei se são da mesma fábrica, não sei de que maneira isso foi feito, mas é praticamente impossível que quem colocou os explosivos em um não tenha colocado os explosivos no outro, né? E aí você viu os enterros, né, as cerimônias de enterro de membros do Hezbollah com gente explodindo, porque os próprios membros do Hezbollah foram presenciar os enterros dos seus companheiros e de repente explodiam ali, né, no meio do enterro. Tem uma repórter da Sky News que fala sobre isso, que tá ali falando sobre esse caso das explosões acontecendo ali. O cameraman da Sky News tenta filmar e os membros do Hezbollah vão muito irritados, proibiu o cara de filmar e ela não consegue filmar essa situação, né? Enfim, e aí a gente para por aí. Essa é toda a informação que a gente sabe até agora, né? A gente não tem nenhuma informação além disso. As opiniões no Líbano, pelo que a gente viu através da imprensa israelense, elas estão divididas. O governo libanês disse que isso é um ataque à soberania do país. Reparem, ele não falou em terrorismo, ele falou em ataque à soberania do país, e que isso é inaceitável, mas expoentes libaneses e jornalistas libaneses estão dizendo, olha o que o Hezbollah está levando para o Líbano, né? Olha o que eles estão trazendo para o Líbano. Eles vão levar o Líbano a uma guerra com Israel e quem vai pagar o preço por isso vão ser os
civis. Agora, a imensa maioria dos prejudicados foram membros do Hezbollah. Mas, por tabela, vários civis também foram prejudicados aí. Desde aqueles que acabaram se ferindo pelas explosões, porque estavam próximos dos membros do Hezbollah, até aqueles que estavam no próprio hospital, precisando de atendimento, e tiveram suas vidas interrompidas ali, o seu tratamento interrompido, porque estavam chegando centenas de pessoas no mesmo hospital do país, né? Então, enfim, as opiniões ali no Líbano estão divididas. Não que os libaneses morram de amores por Israel, muito pelo contrário. O Líbano existe muito ódio interno, né? Os sunitas odeiam os xiitas, os cristãos odeiam os sunitas, enfim, todo mundo odeia Israel, ou quase todo mundo, mas alguns entendem ali que não vale a pena. Acho que a maioria entende que não vale a pena entrar numa guerra com Israel para eles mesmos, né? Como eu, como israelense, também acho que não vale a pena uma guerra com Hezbollah para mim. Como civil aqui, não vale a pena, nem como civil, nem como reservista. Eu acho que eu coloco minha vida em risco e eu também não acho que isso vai resolver nenhum problema. Enfim, os analistas militares discordam de mim. Eles acham que a única maneira de você fazer o Hezbollah voltar umas casas para trás é debilitando o grupo, né? Então agora é o momento propício para fazer um ataque em massa e debilitar o armamento do Hezbollah a ponto deles regredirem. O próprio Yair Golan, líder do único partido da esquerda sionista, disse que Israel tem que conquistar uma faixa de 5 quilômetros no sul do Líbano para afastar o Hezbollah dali e possibilitar que os moradores do norte do país possam voltar e começar as negociações a partir dessa conquista. Primeiro a gente ocupa o território deles ali e depois a gente começa a negociar, porque no momento atual a gente está na defensiva, né? E, enfim, estrategicamente isso pode fazer diferença? Pode. Qual vai ser o custo disso? É que eu questiono. Questiono, enfim, tenho convicção de que o ideal seria acabar com a guerra em Gaza e ver o que o Hezbollah está disposto a ceder primeiro, antes de você começar uma guerra. Mas, enfim, agora vamos entrar no ponto de vista moral, né? A gente escutou comentários por aí, por exemplo, o Marcelo Lins, no Globo News, disse: pensem se o Hezbollah tivesse feito esse ataque, se não seria considerado terrorista. E muita gente classificando esse ataque, esse supostamente do Mossad, como um ataque terrorista. Olha, rigorosamente, o que diferencia ataques terroristas de ataques não terroristas é que os ataques terroristas, eles envolvem, eles são direcionados contra civis, eles são feitos por grupos que não se diferenciam entre militares e civis, ou seja, eles se vestem de civis para que não sejam diferenciados. Então, eles saem de lugares civis, eles são feitos contra civis e eles também têm como objetivo espalhar o terror. Nesse ataque feito, possivelmente, muito provavelmente, pelo Mossad, a gente vê aí que o alvo eram militares. Se a gente vai evocar o princípio da proporcionalidade, foram poucos civis que se feriram nesse evento, bem poucos, né? Foi um ataque bem cirúrgico, então, enfim, você não pode dizer de jeito nenhum que o alvo eram civis, nem que morreram muitos civis ou muitos civis foram afetados pelos ataques, porque, de fato, principalmente se você comparar com Gaza, é um número ínfimo de civis que foram afetados por esses ataques. E agora, quem realizou o ataque provavelmente foi um serviço secreto, de maneira obscura, que não é um ataque feito por militares, né? Ninguém estava vestido de roupa do exército na hora que fez esse ataque, e ele espalha o terror. Ele espalha o terror mais para o Hezbollah do que para a população libanesa, mas ele coloca a população no estado de terror. Então, eu não sou jurista nem especialista em leis de guerra. Dei uma lida nesses últimos tempos por cima do normal, mas não sou especialista nisso. Eu não estou aqui para classificar isso, aquilo como terrorismo, como genocida, ou como tal e tal coisa, não é minha função. Agora, inegavelmente, esse é um ataque que, ainda que ele tenha como alvo os membros do Hezbollah, ele coloca um país inteiro no estado de terror completo e afeta as vidas das pessoas no país, né? Não é um ataque somente contra um depósito de armas do Hezbollah. Certamente não é. E isso, obviamente, tem um dano moral muito grande para a população e para a própria ação do Estado. E é por essas razões que o Mossad, né, não assume a autoria dos seus atentados. Israel não assume a autoria dos ataques do Mossad. Isso é claro, né, porque eles são, em muitos casos, classificados como ataques terroristas, ou quando não, como violação à soberania de outros países. Em relação à violação de soberania de outros países, no caso do Líbano, quando o Hezbollah está atacando Israel desde o dia 8 de outubro, eu acho que esse argumento ele casa muito pouco, né? Enfim, e os ataques de Israel no sul do Líbano não são violação do território libanês? Os países estão em guerra, né? Os dois grupos estão em guerra. O exército libanês não freia o Hezbollah, não exerce a soberania nacional de maneira que controle a sua milícia, e eles expõem o país a um ataque de Israel nesse caso. Isso, para mim, é claro, ok? Então eu não estou entrando nesse aspecto. Esse aspecto, para mim, enfim, no momento que o Hezbollah decide atacar Israel no dia 8 de outubro, e aí tem que fazer uma diferenciação clara entre o Hezbollah e os grupos palestinos, Israel não ocupa o Líbano. Israel, enfim, eles estão aí em solidariedade aos palestinos, ao Hamas,
Hamas, etc., tá ok. Mas eles começaram aí, tipo, não tem... Essa aí não tem ovo e galinha, né? O ataque foi iniciado pelo Hezbollah no dia 8 de outubro contra Israel. E eles, obviamente, expõem o Líbano a ataques israelenses. Se esse ataque é correto ou não é outra história. Eu jamais vou comemorar um ataque desse, né? Para mim, as cenas são terríveis. Eu não quero me colocar de jeito nenhum na situação de um libanês nesse momento, e pensando o que vai poder acontecer com a minha vida, ou o que meu filho agora acabou de passar quando viu um carro explodindo na rua, todo esse tipo de situação. Eu não gostaria de que acontecesse comigo, e por isso eu não vou aqui ficar enaltecendo esse tipo de ação. Para mim, no final das contas, acaba espalhando o terror e é lamentável. Por outro lado, eu prefiro um ataque desses do que ataques de aviões israelenses para executar membros do Hezbollah no centro de Beirute, né, ou na periferia de Beirute, que nem aconteceu em 2006, que você, de fato, acaba matando muitos civis. Mesmo que você diga para os civis saírem dali, mesmo que você diga que os alvos não são civis, mesmo que você sabendo que o Hezbollah está se escondendo entre civis, você acaba matando muitos civis. Enfim, e acontece, como aconteceu em Gaza, e se o exército pode alegar o que queira, que os civis eles são vítimas em número maior do que os terroristas. O que não é o caso nesse ataque. Então, João, você está defendendo esse ataque? Eu não defendo guerra nenhuma. Eu não defendo guerra nenhuma. Eu defendo cessar fogo em Gaza e comece negociações com o Hezbollah agora. Eu não acho que, enfim, que esse ataque ele foge tanto do script, e ele é até menos ruim do que outras coisas que o exército israelense fez até agora. Agora, para terminar minha fala, que eu falei demais já, sobre o reconhecimento israelense desse ataque, né? O exército não admitiu, o governo não admitiu, o Mossad obviamente não admitiu, o Mossad não admite nada, o Mossad não fala sobre suas ações, né? Mas o conselheiro, o assessor do Netanyahu, chamado Topaz Luk, ele retuitou um tweet, vocês aí no Brasil, parece que o Twitter voltou aí, né? Mas aqui em Israel ele tá funcionando ainda a todo vapor, do jornalista Chaim Levinson, do Haaretz, do Canal 12. O Chaim Levinson, ele ironizou, dizendo, vocês podem ficar tranquilos que não vai acontecer nenhum ataque no Líbano, até que o Netanyahu e sua esposa vão para Nova York para sua viagem de compras no fim de semana. Netanyahu tá indo para os Estados Unidos agora, nesse fim de semana, para discursar na Assembleia Geral da ONU. E, enfim, ele falando, até essa viagem aconteça, não vai acontecer nada, porque o Netanyahu não vai querer atrapalhar o fim de semana romântico dele com a sua esposa enquanto o país está em guerra. Então ele não vai provocar a sua estadia aqui. E aí, esse comentário foi feito um dia antes, ou algumas horas antes, das explosões dos pagers, e o Topaz Luk retweetou esse comentário, escrevendo em hebraico, eu vou traduzir aqui para vocês, a frase, esse tweet envelheceu mal, né? Essa expressão, ela não é usada só em português, né? Como vocês podem ver. E ele depois apagou, né? Mas, enfim, ele deu a entender que foi uma ação de Israel, né? Agora, ele é um assessor formal do Netanyahu. Não estou falando de um jornalista ligado ao Netanyahu, que supõe isso. Falando que um cara cujo cargo é ser assessor do primeiro-ministro. Então, ele induziu todo mundo a pensar, como se ninguém pensasse, né? Mas enfim, que o ataque foi executado por Israel. Ele apagou, o Netanyahu teve que dizer que o Topaz Luk não responde pelo governo nos seus tweets, e que seus comentários não são oficiais, e etc e tal. Mas o estrago tá feito, né? Uma vez que você tweeta um negócio desse com um cargo desses, você acaba pisando na bola. Pode até ser que esse cara não saiba de nada, hein? Mas obviamente que ele não pode fazer um negócio desse. Isso mostra só o nível de amadorismo do governo israelense. Enfim, acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, pelo menos até agora, Marquinhos. Completa aí a informação você. Pô, completar a informação, João. Depois de tudo todas as informações que você passou, Então não me faz aí a tua resta análise. nada. É a tua Não, é análise, isso, brother. não, é isso, não. Só queria falar um negócio. A informação não tem mais o que dar. Bom, eu acho que a questão é a seguinte, a gente entender primeiro, né, como você colocou, o tamanho do evento, né, um evento muito grande. Aí eu até mandei a mensagem para você, né, eu acho que, imagina só, se Israel, bom, partindo do princípio aí que foi Israel, né, então, enfim, se Israel distribuiu, né, fez com que esses pages e esses outros walk-talks teve acesso a eles, né, e depois eles chegaram ao pessoal do Hezbollah. Cara, sem sombra de dúvida, durante todo esse período que o Hezbollah, que essas pessoas usaram essas máquinas, esses equipamentos, Israel coletou informação de GPS, principalmente, que era pager, mas enfim, eles tinham acesso a todas essas informações. Então, o tamanho disso, né, em termos de inteligência, é real, não só para fazer com que acontecesse, mas durante esse período. Aonde é que esse pessoal se encontrava, aonde possivelmente são bases do Hezbollah, onde possivelmente tem mísseis do Hezbollah, ou seja, a quantidade de informação que os órgãos de inteligência de Israel possivelmente conseguiram, né, com a distribuição, com o acesso a esse equipamento, realmente, sem sombra de dúvida,
coisa que pode ter um impacto, né, de como a coisa vai andar daqui para frente, né? Porque obviamente o Hezbollah foi completamente exposto, né? Parte das suas informações foram expostas a Israel. Então é uma questão que pode ser interessante a gente acompanhar. Eu acho que foi é uma operação tática, né? Não uma operação estratégica. Não é que isso vá mudar de forma radical a situação, o resultado, né? Ou os objetivos da guerra. Isso não vai fazer com que esse novo objetivo aí do governo de Israel de fazer com que os residentes possam retornar ao norte do país em segurança. Esse tipo de ataque ele não vai fazer com que isso caminhe, né, de alguma forma. Muito pelo contrário, isso tende a levar a um certo acirramento das relações. A gente teve, desde aquele último período aí, daquele outro ataque preventivo de Israel, né? A gente teve uma acalmada. Durante todo o período foi mantida aquela guerra de atrito, como a gente sempre fala, mas uns ânimos muito mais baixos, né? Com muito menos violência, vamos dizer assim. Então, depois disso que a gente viu agora acontecendo essa semana, sem sombra de dúvida, isso vai aumentar bastante, né? Eu acho que, obviamente, vai ter uma resposta do Hezbollah. Não é algo que o Hezbollah pode deixar passar, algo que pode ficar calado, assim, enfim, eles vão ter que responder de alguma forma, né? Vamos saber como é que isso vai ser feito. E agora, sobre essa questão do terrorismo, se não é terrorismo, se é terrorismo, eu acho que se foi também um ataque legítimo, se não foi, né? Eu acho que tem várias coisas da gente ter que analisar aí, né? Eu acho que uma coisa que a gente sempre fala, João, aqui no nosso podcast, assim, eu comentei isso algumas vezes também, do ataque do Hamas no dia 7 de outubro. Se o Hamas tivesse atacado e sequestrado somente soldados, a gente ia ter uma reação, não sei a reação israelense, mas a gente ia ter uma guerra completamente diferente. Uma guerra que o mundo, ele não seria tão condescendente com as atitudes de Israel no início da guerra, né? Que a gente viu que durante o primeiro mês, vamos dizer assim, principalmente o mês após o início da entrada terrestre, estavam acontecendo ali uma série de coisas, né? Uma série de massacres, e o mundo não falava muita coisa, né? As coisas começaram a mudar depois do ataque lá no Hospital Shifa, enfim, o apoio, né, que o mundo dava a Israel depois do ataque do Hamas no 7 de outubro. Então, o que eu falei foi, se o Hamas tivesse atacado somente soldados, isso ia ser diferente, porque soldado é um alvo legítimo, né, no caso desse. Obviamente que o Israel ia falar que era um ataque terrorista e tudo mais, porque é sempre, né, qualquer coisa que qualquer palestino faz, jogar pedra é um ataque terrorista, né? Então, obviamente que entrar e atacar soldados também é um ato terrorista. Então, independente disso, o Israel ia taxar um ataque desse como terrorista, mas ele ia ter um efeito diferente, porque você não atacou civis, porque você não explodiu casas com civis, não matou crianças e tudo mais, né? Então, você teria um outro nível ali de relação. Eu acho que é a mesma coisa nesse caso aí do Hezbollah, né? Eu acho que os alvos, eles eram alvos que estão envolvidos no conflito de alguma forma. Sim, há pessoas que se feriram, né? A gente teve o caso de uma mulher que se feriu, uma mulher e uma criança que morreram, né? Enfim, obviamente, como a gente fala, eu acho que o fato de pessoas inocentes morrerem já também coloca em xeque aí toda esse sucesso, né, do ataque. Porém, eu acho que no questão que o João bem colocou aí sobre os chamados danos colaterais, né? Se bem que chamar a vida de dano colateral é bizarro, né? Então, nesse caso, são muito menores do que se Israel jogasse uma bomba realmente no centro de Beirute, né? Então, eu acho que tem essa questão toda, né? Da gente ter que levar em consideração, mas enfim, acaba tudo sendo também colocado em segundo plano, se a gente for levar em conta que é mais do mesmo, não tem estratégia, é uma questão tática, a gente não sabe como o Israel vai querer resolver a questão do Líbano, vai fazer uma guerra agora, então a guerra vai colocar só o Líbano, vai ser uma guerra só com o Hezbollah, o Irã vai entrar, enfim, a gente volta novamente a toda essa discussão de uma guerra regional, simplesmente porque não há nenhum objetivo claro em nenhuma das partes, nem na pressão internacional que fazem sobre Israel, a ONU não apresenta, o Conselho de Segurança não apresenta
apresentam uma resolução que possa fazer com que a questão se resolva, né? Israel não apresenta uma solução, o Hezbollah, obviamente, não apresenta uma resolução. Enfim, ninguém, né? A Arábia Saudita, o Emirados Árabes, ninguém, Catar, Egito, ninguém apresenta nenhuma solução, nenhum objetivo. Obviamente que Israel não quer, né? Israel também, o governo israelense não tem nenhum objetivo, então ele mantém essa política aí de uma guerra atrás da outra. E é isso, né? Isso aqui é o triste de tudo. A gente tem que ficar discutindo se é terrorismo, se não é terrorismo, se fez, se não fez. Depois de estar aí há quase um ano nessa guerra insana, onde mais de 40 mil palestinos já perderam suas vidas, mulheres, crianças, idosos, pessoas que não tinham nada a ver com isso. 2 mil israelenses, quase, vamos dizer, perderam suas vidas também, entre soldados e civis. E isso vai continuar porque não há objetivo. Nenhum dos lados apresenta um objetivo, nenhum dos lados tem a intenção. Eles têm a intenção de não levar, não fazer com que se transforme em uma guerra total, mas não tem problema nenhum que isso continue como uma guerra em fogo baixo, né? Porque as vidas acabam sendo aí efeitos colaterais de qualquer forma. Agora, Marquinhos, Enfim. deixa eu só. Quero só fazer 2 comentários pequenos em cima do que você falou, sem discordar de nada do que você disse. O primeiro comentário é com respeito a algumas coisas que surgiram nas redes sociais, né? Sobre esse caso. Eu vi 2 comentários especificamente, que, enfim, um deles, obviamente, tentando lacrar, tipo, lucrar com esse tipo de ação, tentando fazer um comentário de efeito para adquirir likes e seguidores, né? Que como pode, olha só, como que Israel faça um ataque tão direcionado e tão preciso assim, e que em Gaza precisem matar tanta gente para fazer essa ação. E o outro impressiona esse ataque tão preciso e uma inteligência tão potente que não conseguiu prever que impressiona ainda mais que eles não conseguiram prever o ataque do Hamas. E eu vou me relacionar a esses 2 argumentos, que são muito infelizes quando você está debatendo em alto nível, a menos que você não queira debater em alto nível. Eu acho que isso enfim, o nosso papel aqui é tentar trazer a complexidade da situação para ela mesma e debater, e tentar trazer o debate em alto nível com informação precisa. É óbvio que se Israel tivesse condições de explodir os aparelhos de todos os membros do Hamas, ou de 4 mil membros do Hamas na faixa de Gaza, Israel teria feito. Isso teria feito com que Israel não bombardeasse a faixa de Gaza várias vezes? Eu não sei, e eu acredito que não. Talvez se Israel tivesse condições de matar todos os membros do Hamas dessa maneira, aí talvez não. Hein? Mas você dizer que esse caso prova que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio, porque podia ter feito diferente, como fez no Líbano diferente, é má fé. É você ignorar totalmente as circunstâncias, é você ignorar totalmente, enfim, o próprio conceito de genocídio, né? É você achar que, então, que o objetivo de Israel Israel é racista só com os árabes palestinos, com os árabes libaneses, não. Mas então, por que Israel não mata também os palestinos dos campos de refugiados palestinos ali no Líbano, né? Enfim, tem uma série de variáveis aí, obviamente algumas delas têm respostas um pouco mais razoáveis e outras não, mas não é essa a questão, ok? Até porque, por exemplo, em Gaza, Israel bombardeia Gaza diversas vezes, sabendo que tem reféns em Gaza, né? E no Líbano não tem reféns. Então, você dizer o quê? Que Israel bombardeia Gaza fazendo genocídio, ainda que mate os reféns, mesmo que tenha 700 mil pessoas protestando pela libertação dos reféns, mas no Líbano a gente toma um super cuidado com a população civil deles, mesmo que não tenha reféns, não faz sentido. Esse é um argumento que, pelo amor de Deus, não caiam nessa. E o segundo é essa de que impressiona mais ainda que a inteligência israelense tenha caído no ataque do Hamas do 7 de outubro. Olha, quem escuta a gente sabe que o problema não foi uma falha da inteligência, foi uma falha dos executores, dos tomadores de decisão, alto escalão. Os relatórios da inteligência mostrando os planos do Hamas, as ações do Hamas, eles estavam ali. Eles não sabiam quando isso ia ser feito, porque o Hamas escondeu muito bem. Como Israel não sabe um monte de quandos do Hezbollah, um monte de formas que o Hezbollah vai fazer ou pretende fazer um monte de coisa, e que a gente só vai descobrir quando a guerra começar, se ela começar. E eventualmente eu acho que ela é uma questão mais de quando do que de si. Qual vai ser o tamanho dessa guerra, eu não sei dizer, mas em algum momento ela vai acabar acontecendo. E a gente não sabe, tem coisas que a inteligência não sabe tudo. Agora, a inteligência preparar uma ação prática é muito diferente da inteligência detectar uma ação do inimigo. Pelo amor de Deus, isso é muito simples de entender. Uma coisa é você preparar uma ação para você pegar o teu inimigo de surpresa, e outra coisa é você evitar que o teu inimigo te pegue de surpresa. Tipo, são 2 coisas diferentes. Israel poderia ter levado celular, pagers para Gaza depois do 7 de outubro? Não, Israel fechou, bloqueou Gaza inteiro. Como é que você vai levar? O Hamas
também não procurou comprar pagers, por exemplo, né? Enfim, então a inteligência sabia das informações de Gaza, eles sabiam de tudo isso, e a decisão tomada foi ignorar aquilo por não acreditar que aquilo efetivamente ia acontecer e não ter sinais o suficiente de que um ataque daquele tamanho tivesse em vias de acontecer. E isso é muito mérito do Hamas. O Hamas conseguiu esconder muito bem, mas também é muito falha da inteligência, ou pelo menos dos tomadores de decisão, né, na hora de interpretar decisões. Quando você vê que o Hamas, 6 meses antes, está fazendo um plano de que clã vai ocupar cada região de Israel depois de conquistar o país, você só não leva a sério que isso é parte de um plano de ataque se você acha que você está lidando com malucos. E se você acha que está lidando com malucos, com todo respeito, você não pode ser parte da inteligência do país. E a gente sabe que essas reuniões do Hamas, elas foram espionadas por Israel. Israel sabia de tudo isso e ainda assim decidiu tratar aquilo como qualquer coisa. Então, por favor, não misturem as coisas. Não tem absolutamente nada a ver. A inteligência israelense funciona muito bem. Obviamente que ela não é perfeita, mas ela funciona muito bem. Ela funciona tão bem que uma semana antes dessa ação no Líbano, membros das forças de Israel entraram numa base do Irã na Síria, roubaram documentos e foram embora sem ser pegos. Então a inteligência israelense está funcionando a todo vapor. Os serviços secretos israelenses estão funcionando a todo vapor em todos os lugares possíveis. Não à toa que eles mataram o Mohammed Deif, não à toa que eles mataram o Ranier, não à toa que eles mataram o Fuad Shuker, não à toa que esse caso foi feito, não à toa que as ações na Síria foram feitas. Está acontecendo a todo vapor. Ela é potente, ela não é infalível, e é exatamente pelo fato do 7 de outubro ter sido um erro tão grave que a gente precisa urgentemente de uma comissão investigativa neutra, né, que possa investigar quem falhou ali. E eu tenho certeza que as falhas são muitas, né? Como se diz em um acidente de avião, que nunca é por uma razão só, o 7 de outubro também não aconteceu por uma razão só. Aconteceu por diversas razões. E a gente vai descobrir isso, mais cedo ou mais tarde. É isso. Ô, João, vamos então para a nossa próxima notícia e voltar um pouco para Gaza, porque essa semana, na verdade, não falar diretamente de Gaza, mas falar de um possível cessar-fogo em Gaza. Porque ontem, na verdade, né, quarta-feira, saiu uma reportagem do jornalista Yaron Abraham no canal 12, meio que compilando aí todas as tentativas de se chegar a um acordo de cessar-fogo e como o governo israelense, na pessoa de Benjamin Netanyahu, foi boicotando um atrás do outro, colocando novas exigências, enfim, novas questões aí que não haviam sido discutidas antes e também, obviamente, impedindo com que a equipe, né, saía de Israel sempre para fazer as negociações, ela sempre ia com uma rédea muito curta, né, com uma muito pouca flexibilidade no debate, né? Então, isso tudo. O Aaron Pouca Abraham autonomia, né? autonomia, Pouca autonomia. exatamente. É isso. O Aaron Abraham compilou tudo, mas é algo que ele nos fez o favor de compilar o que a gente já vem acompanhando aí há 9, 8 meses, desde que houve o único acordo que trouxe os reféns de volta. Pois é, acordo em novembro de 81 reféns libertados, né? Tiveram outro, o Hamas libertou outras 2 reféns a troco de nada e outro refém também a troco de nada para mostrar boa vontade. Outros Israel resgatou, alguns com vida, outros não, mas o acordo que trouxe reféns efetivamente foi aquele de dezembro e o Aaron Abraham ele preparou toda a exposição dele, cronológica, a partir desse acordo, mostrando como outros acordos foram frequentemente sabotados de diversas maneiras pelo governo israelense. Inclusive quando o Hamas já tinha demonstrado, e isso ele usa diversas fontes, né? Tanto fontes do governo israelense, quanto das forças armadas israelenses ou das forças de segurança, quanto dos norte-americanos, quanto de países árabes. Ele vai em várias fontes e traz informações que são complementares, né? E ele traz especialistas para analisar as mudanças de narrativa do governo, entre eles o Michael Milstein, que é um importante pesquisador da Universidade de Tel Aviv, que fala praticamente em todos os meios de comunicação o tempo inteiro, parece ser o especialista mais escutado de Israel nesse momento, né? E ele, enfim, analisa com muita sobriedade a mudança de discurso do governo, as exigências do governo para novos acordos, e fica muito claro a partir dessa reportagem longa, de mais de 10 minutos, do Yaron Avraham, que foi mostrada no telejornal do canal 12 de ontem, no horário nobre, como que o governo sabotou as negociações por diversas vezes, sempre culpando o Hamas, sempre dizendo, enfim, sempre alegando que quer trazer os reféns de volta, mas não pode a
qualquer preço, e etc e tal. E esse a qualquer preço, não era um peso fixo, ele era um peso que ia mudando. Então, em vários momentos, os representantes israelenses eles iam com a ordem do Netanyahu de não propor nada, somente escutar. O Netanyahu cancelou por mais de 4 vezes, pelo menos 4 vezes, foi o que eu me lembro agora, a ida da delegação israelense para as negociações de véspera, quando as negociações estavam marcadas, ele cancelou, disse que eles não vão sair. Ele não dava autonomia para equipes de negociação, ele inseria pontos com os quais ele já tinha entrado em acordo que não seriam impedimentos. Ele, inclusive, sabotou a proposta do próprio gabinete de guerra israelense, em determinado momento, proposta de cessar-fogo, e isso foi mostrado ao longo do tempo de maneira muito detalhada. Mostram nomes de reféns que já podiam ter sido liberados em etapas, ou até cessar-fogo. O Hamas até chegou a concordar com o cessar-fogo humanitário às vésperas de Ramadã, inclusive, não sei se vocês lembram, mas os moradores de Gaza saíram para a rua festejando porque a informação estava circulando e a gente falava que calma, que o Ben-Gvir está ameaçando aí explodir o governo, o Smotrich também, isso não está certo ainda, e essa negociação não aconteceu, e podia ter trazido reféns que hoje em dia estão mortos para o país. Enfim, tudo isso, nomes de reféns que podiam ter sido liberados, circularam nessa reportagem, a censura permitiu, esse é sinal de que são informações que a gente já pode receber de acordo com a segurança israelense. Tudo isso foi mostrado, que deixou o Netanyahu obviamente preocupado. Ele respondeu, né, o Canal 12 procurou o Netanyahu para dar uma resposta e ele respondeu, e ele também publicou a resposta na página dele no Twitter. Ele está muito preocupado, porque o Canal 12 ele tem disparado o maior rating, o maior Ibope entre os programas israelenses, especialmente o programa jornalístico do horário nobre. Ele tem mais da metade dos espectadores assistem o Canal 12, né? Eu diria que mais de 60% assistem o Canal 12. Então, o mainstream da cidade israelense está assistindo esse programa. Isso preocupa o Netanyahu bastante, e ele, de alguma maneira, tenta controlar a narrativa, e quando esse tipo de reportagem vem à tona, isso representa um problema para ele nesse momento. Ainda assim, nada efetivamente mudou até agora, e nenhuma assim, uma reportagem que vai mudar. Várias vezes a reportagem mostra como questões políticas interferiram, influenciaram nas decisões do governo, especialmente as ameaças do Ben-Gvir e do Smotrich de abandonarem o governo caso haja um cessar-fogo. E o que eu acho curioso é que nenhum jornalista pergunta pro Ben-Gvir se o Netanyahu deixou, por exemplo, de fazer um acordo de cessar-fogo por conta da pressão dele de sair do governo. E por que eu acho que essa pergunta tem que ser feita ao Ben-Gvir mais que ao Netanyahu? O Netanyahu obviamente vai dizer que não, que os pesos dele são pela segurança do país e por interesses nacionais. Mas se pergunta pro Ben-Gvir, ele vai ficar tentado em dizer que sim, para mostrar a influência política dele. E isso quebra um pouco a narrativa do governo e joga um contra o outro. E mostra o Ben-Gvir, você está preocupado, então está admitindo que o Netanyahu é uma marionete na tua mão nessa situação, e que o Netanyahu não age segundo seus próprios interesses, mas ninguém pergunta isso para ele, né? Perguntam para ele outras coisas que são menos relevantes. Então isso foi um ponto que eu fiquei pensando ontem. Por que ninguém pergunta isso pro Ben-Gvir? Enfim, mas é uma reflexão minha, deixamos para lá. Bom, já que você quer falar do Ben-Gvir, vamos passar para o nosso próximo bloco, porque a primeira notícia é justamente sobre a polícia. Então vamos passar para lá e conversar sobre o Benito Gvir. Bom, gente, começando aí com as notícias da polícia, duas notícias juntas, porque, enfim, uma foi no domingo, na verdade, não, domingo não aconteceu antes, né? A polícia prendeu 3 mulheres que entraram numa sinagoga que estava aberta e distribuíram panfletos, colocaram sobre as cadeiras panfletos com fotos dos reféns em Gaza. Essa sinagoga é frequentada pelo deputado Yuli Edelstein, deputado do Likud, ele já foi presidente do Knesset, ele já foi ministro da Saúde. Mas essa é uma errata que a gente tem que fazer. A gente falou na semana passada que ele era o presidente da Knesset, e ele não a gente falou na live, conversando com o pessoal. Na live, pode ser. Bom, eu não me lembro. Foi, que eu pensei nisso também. O presidente da Knesset é o Amir Ohana, e o Yuli ele é o presidente da Comissão de Exterior e Segurança. Isso, exatamente, é isso que eu ia falar. Presidente da Comissão de Exterior e Segurança, Yuli Edelstein, deputado do Likud, é a sinagoga que ele frequenta, as mulheres entraram lá, a sinagoga estava vazia, fechada, só acenderam a luz, foram presas, algemadas por colocarem panfletos, né? Levadas para a delegacia por 8 horas, investigadas, interrogadas. A polícia queria, inclusive, indiciá-las, né, por invasão e tudo mais. E depois elas, inclusive, falaram que não adianta, que esse tipo de intimidação não vai adiantar, e elas vão continuar falando, colocando a sua voz contra a política do governo e, obviamente, contra essa polícia
polícia repressora do Ben-Gvir. E juntando a tudo isso, a chefe do Departamento de Operações da Polícia, Sigal Bar-Tzvi, ela é superintendente da polícia, ela fez um discurso essa semana, porque ela, depois de 33 anos aí trabalhando na polícia, ela foi se aposentar, que ela falou que há criminosos dominando aí instituições políticas, instituições legítimas do país, né? Que a gente pode entender aí um pouco da questão dos colonos, do Ben-Gvir e tudo mais. Inclusive falou também que existem conselhos regionais e prefeituras que são também chefiados por organizações criminosas e que o Estado está perdendo cada vez mais espaço nessas regiões. Algo que a gente vê acontecendo em muitas cidades, mundo afora e tudo mais, começa a acontecer aqui também. Uma diminuição do Estado, um aumento de milícias, de organizações criminosas e tudo mais, e assim a gente vai vendo a violência aumentando. Enfim, João, mostra bem aí o retrato de tudo que a gente está vendo na polícia de Israel, desde que o Ben-Gvir assumiu esse cargo de ministro da Segurança Nacional em finais de dezembro de 2022. A gente está quase aí completando 2 anos de governo e a polícia se transformou basicamente numa milícia política que é coordenada por Benito Gvir. Nada de novo, né? Ela fez uma exposição grande, detonando. Ela não falou o nome do Ben-Gvir, nem outros nomes, ela só falou da interferência da polícia, ela citou ações amadoras por interferência de membros que não são profissionais e que são da política, que fazem que a polícia haja de maneira amadora contra os interesses da corporação, contra os objetivos da própria polícia, atuando por meios políticos e ou ideológicos de determinadas categorias. Essas foram as expressões que ela usou no seu discurso de renúncia, né? Muito preocupada com o que vai acontecer com a polícia, jogou cocô no ventilador, para não falar palavrão aqui, mas isso não acerta o Ben-Gvir, né? Ele continua firme e forte ali, porque ele tem o respaldo do Netanyahu, que está tentando reduzir o tamanho do poder do Ben-Gvir, e a gente vai falar sobre isso num tópico mais adiante. Vamos falar nisso nesse tópico agora, passando já para a próxima notícia, que na verdade era para ter sido, acho que essa era para ter sido a notícia bomba da semana, se não fosse, aí foi mal o trocadilho, se não fosse o que aconteceu no Líbano, né, aí com o que a gente comentou no bloco passado, né. Essa semana, gente, foi todo mundo pego de surpresa, né, podemos dizer que foi pego de surpresa, essa notícia saiu na segunda-feira, né, um dia antes aí das explosões no Líbano, de que Gideon Sa'ar, seu partido Nova Esperança Direita Republicana, que é um nomezinho, puta, mas enfim, partido do Gideon Sa'ar, o Gideon Sa'ar e seus 3 deputados que eram... Peraí, vamos fazer um parênteses aqui, abre um parênteses. O partido do Gideon Sa'ar era o seguinte, ele concorreu nas últimas eleições, ele não passava... O Gideon Sa'ar é um histórico militante do Likud, ele concorreu nas primárias do Likud com Netanyahu, tomou uma lavada de 70-30, ele saiu do Likud com um pequeno grupo de pessoas para montar o seu novo partido, não passava a cláusula de barreiras, então nas últimas eleições ele se juntou com o partido do Benny Gantz. Aí sim, ele conseguiu passar a cláusula de barreiras, ele mais 3 deputados, né, era o seu partido dentro do partido do Benny Gantz, eles entraram para o governo de coalizão com Netanyahu no início da guerra e foram os primeiros a sair, na verdade, né? Eles racharam com Gantz, ainda quando o Gantz estava no gabinete de segurança, eles saíram do governo, deixaram o partido do Gantz sozinho e se mantiveram na oposição. E agora, essa semana, na segunda-feira, feito aí esse parênteses importante, o Gideon Sa'ar, ele volta a negociar com Netanyahu, que promete a ele um Ministério da Defesa. Isso mesmo, no meio da guerra. O Netanyahu, que, como nossos ouvintes já sabem, não tem nenhuma relação positiva aí com o ministro da Defesa, Yoav Gallant, né? Eles são rivais, eles brigam muito, inclusive, durante esse período da guerra. O Netanyahu prometeu ao Gideon Sa'ar que ele seria o ministro da Defesa, já, imediatamente. Netanyahu tiraria o Yoav Gallant, que é um rival político, colocaria o Gideon Sa'ar, traria para o seu governo mais 4 votos, mais 4 cadeiras, ampliaria a sua coalizão para 70 cadeiras e permitiria... 68. 68, isso,
68 e colocaria aí outros partidos, né, principalmente o partido do Ben-Gvir, meio que num beco sem saída, porque ele perderia força, perderia talvez a possibilidade de colocar, né, força aí no governo, colocar pressão no governo para derrubar o governo e tudo mais. Junto a isso, a gente vê também a aproximação de Guidon Sarr com os ortodoxos, que estariam ali mais dispostos também a fazer uma nova lei do alistamento para que tudo pudesse correr até o final desse governo. É isso, João. A gente já não sabe se isso vai acontecer, afinal de contas as coisas mudaram e Netanyahu está viajando, enfim, essa troca era já para ter acontecido, mas desde que tudo começou a acontecer no Líbano, as coisas, esse assunto foi para segundo plano, mas caso isso aconteça, o que possivelmente a gente vai ter é o governo Netanyahu até o final de 2026. Tem bastante coisa para falar sobre isso. Né? A princípio, o argumento do Netanyahu para o Gideon Sa'ar virar ministro da Defesa era que o Yoav Gallant estava impedindo um ataque israelense maciço no Líbano. O que a gente sabe que não é verdade. O Gallant era um dos principais entusiasmas disso, só que nesse momento da guerra ele diz que isso não pode acontecer do jeito que está. Agora, eu quero voltar mais um pouco, você deu algumas informações sobre o Gideon Sa'ar, mas eu quero falar um pouco mais sobre ele, porque a gente tem ouvintes que estão com a gente há bastante tempo e ouvintes que são mais novos e não estão muito familiarizados com os nomes da política israelense. Então eu quero comentar um pouquinho. Quem é esse sujeito, o Gideon Sa'ar? O Gideon Sa'ar, por incrível que pareça, ele é um cara que veio de uma família de esquerda que estava fugindo da ditadura argentina nos anos 70, fim dos anos 70, e veio para Israel. E ele, por alguma razão ou por outra, enfim, entrou para o mundo, se associou à direita no país e foi membro do Likud. Desde muito novo, ele era um parlamentar, na verdade ele era um membro do partido que se destacava pela capacidade de negociação e de visão política. O Ariel Sharon, quando era líder do partido, trouxe o Gideon Sa'ar para muito próximo dele. O Gideon Sa'ar, por exemplo, foi o representante do governo que negociou o governo de união entre o Likud e os trabalhistas em 2001, quando o Ehud Barak renunciou ao cargo de primeiro-ministro e o Ariel Sharon venceu as eleições que naquele momento eram separadas. O Gideon Sa'ar foi quem negociou em 2001, estão falando há 23 anos, com o governo, com os trabalhistas naquele momento, né, com gente casca grossa, como Shimon Peres, etc., que os trabalhistas tinham mais cadeiras do que o Likud e eles então tinham que atender aos interesses dos dois, porque o Likud é o primeiro-ministro, e já ali foi dada a ele essa confiança para que ele tivesse naquele cargo, então ele começou a crescer muito dentro daquele cargo. O Gideon Sa'ar, ele não vai com o Ariel Sharon para o partido criado pelo Ariel Sharon, pelo Kadima, né, que era uma junção de membros do Likud com o Partido Trabalhista e outros partidos, para fazer a desconexão da faixa de Gaza, né, a desconexão de Israel da faixa de Gaza e oferecer uma terceira via em relação ao Likud da direita e aos trabalhistas da esquerda. Ele não vai, ele permanece no Likud, ele ainda não era um sujeito com condições de disputar a liderança do partido, como, por exemplo, era o Netanyahu, que voltou a ser o líder do partido naquele momento, e ele continuou trabalhando ali internamente. Ele era um membro do alto escalão, sempre foi votado nas primárias entre os primeiros. A partir de então, Netanyahu deu a ele o Ministério da Educação, deu a ele o Ministério do Interior, e o Gideon Sa'ar começou a crescer e começou a disputar espaço com o Netanyahu dentro do partido. E quando alguém disputa espaço com o Netanyahu dentro do partido, o Netanyahu sabota essa pessoa. E aí, em 2014 ou 2015, o Gideon Sa'ar anunciou que ia dar um tempo na política, sentindo que estava sendo sabotado pelo Netanyahu, ele estava perdendo tempo ali, estava vendo que os rumos das coisas não estavam indo para um bom lado, e ele queria ver se o Netanyahu se desgastava para que ele pudesse regressar à política e disputar a liderança do partido com o Netanyahu dentro de alguns anos. E ele regressou, não me engano, em 2017, 2018, disputou, aí ele enfim, foi disputar as eleições de 2019, e o Netanyahu convocou primárias. Ele disse que convocaria primárias e o Gideon Sa'ar respondeu imediatamente num tweet: "Eu estou pronto". E aí ele concorreu com o Netanyahu nas primárias e levou 25% dos votos, se não me engano. Foram só os dois. Foi uma lavada, mas uma lavada esperada. O Netanyahu ganhou. E o Netanyahu começou a trabalhar para sabotar o Gideon Sa'ar de todas as maneiras possíveis, fazendo campanha contra ele nas primárias do Likud para eleger a lista, mas não conseguiu. O Gideon Sa'ar foi o quarto mais votado, e você conseguir ser o quarto mais votado com o líder eleito por 75% dos votos te sabotando a todo momento, é sinal de que você tem uma força ali no partido que não é desconsiderada. Só que aí o Netanyahu forma o governo e não dá nenhum ministério para o Gideon Sa'ar, o que é uma humilhação. E não é só uma humilhação, é uma mostra de que eu não quero você aqui. E o Gideon Sa'ar engole a seco essa
enfim, essa sabotagem do Netanyahu. Ele tem o seu grupo interno no Likud, mas ele percebe que ele não tem força ainda para desafiar o Netanyahu, mesmo após as acusações de corrupção internas no partido, até porque o Netanyahu conseguiu afastar do partido todos os outros expoentes que ousaram não só desafiá-lo, mas também conquistar algum pouco de popularidade, como foi o caso do Moshe Carlon, que era ministro das comunicações, muito popular, que teve que criar o seu próprio partido para conseguir ter um ministério significativo depois do seu sucesso no Ministério das Comunicações, porque o Netanyahu não lhe deu nada, então ele criou um próprio partido e aí virou ministro das Finanças, né? Que é o destino de muitas pessoas no Likud, né? O Bugui Yalon, que era ministro da Defesa, foi sabotado também, e aí foi criar um novo partido, e a gente pode aqui ficar falando anos sobre pessoas que foram descartadas pelo Netanyahu e criaram outros partidos, alguns com mais sucesso, outros com menos, e o Gideon Sa'ar decidiu ir por esse caminho em 2021, nas eleições de 2021, criando um partido dele, um partido chamado Nova Esperança, alegando que a direita republicana tinha que estar com ele, se alguém que não ia formar o governo com Netanyahu e assinou um papel mostrando, se para vocês as minhas palavras não significam nada, eu assino esse papel aí, falando num programa jornalístico, disse pro eleitor, se vocês querem que o Netanyahu forme o governo, não votem em mim, né, para tentar, de todas as maneiras possíveis, mostrar que ele não era parte daquilo. Ele começou muito bem, porque parte da esquerda israelense acha que só a direita tem condição de derrotar o Netanyahu, então enfim, vota na direita, ou pelo menos diz nas pesquisas votar na direita, e quando esses candidatos começam a desidratar, eles abandonam esses candidatos, porque o timing, às vezes, mostra eles bem nas pesquisas, mas depois eles vão caindo, e o Gideon Sa'ar mostrou uma lista cheia de expoentes da direita, gente que foi aliado do Netanyahu no passado, gente que era da direita e não era do meio político nacional, gente de grupos seculares que brigavam contra o predomínio dos ultra-ortodoxos, gente que tinha sido parte do partido do Carlon, gente que tinha sido parte de grupos do Naftali Bennett no passado, o próprio presidente do Yad Vashem, do Museu do Holocausto, o Dani Dayan, né? Ele era do partido do Gideon Sa'ar, ele tinha sido do Likud, ele tinha sido também do partido do Naftali Bennett, né? O Benny Begin, filho do ex-primeiro-ministro Menachem Begin, também do partido do Gideon Sa'ar. Ele formou uma lista cheia de expoentes, com gente importante, conseguiu trazer para a lista todos os, quase todos os metade dos ex-membros do partido do Moshe Carlon, entre eles a Yifat Shasha Bitton, que era a presidente da Comissão de Assuntos de Saúde na época da Corona, que também se popularizou naquele momento, brigando com o próprio governo do qual ela fazia parte, mas ele não conseguiu mais que 6 cadeiras. Ele foi muito pouco votado, perto do que ele esperava, e ele cumpriu sua promessa. Ele não só não fez governo com Netanyahu, como ele engoliu a seco e formou o governo de mudança, foi ministro da Justiça e formou um governo, por exemplo, com a esquerda e com o RAM, Partido Árabe RAM. E isso foi muito pesado para os eleitores da direita, para a maneira como eles viam o Gideon Sa'ar. Ele foi visto como traidor por parte dos eleitores da direita, um cara que se alia à esquerda, que se alia aos árabes, contra um governo da direita, contra o Netanyahu, e isso pegou muito mal para ele. E o Gideon Sa'ar sustentou o seu partido bem até o final, não teve crises com o seu partido dentro do governo, ele nenhum deputado do partido dele, ainda que todos eles sejam de direita, ameaçou sair do governo, ao contrário do que, por exemplo, aconteceu com o Bennett, né? O Gideon Sa'ar, ele tem uma liderança interna no partido que é significativa, as pessoas confiam nele dentro do partido dele. O principal reforço que ele conseguiu tirar naquele momento foi o Zeev Elkin, que é um deputado histórico do Likud, que até então sempre tinha sido governo, e que era o representante de Israel nas negociações do Netanyahu com o Putin, por exemplo, ele que é um imigrante da ex-União Soviética, que é um cara que entende muito de Knesset, que entende as movimentações ali, que entende o Likud, que foi considerado um ganho muito grande para o Gideon Sa'ar, e o Zeev Elkin está com ele até agora. E o Gideon Sa'ar fez parte daquele governo, e quando aquele governo caiu, ele ficou na oposição. Quando ele viu que ele não ia conseguir passar a cláusula de barreira, o Benny Gantz atraiu o Gideon Sa'ar para o seu partido, e eles formaram um novo partido chamado Campo Republicano, que quando veio o Gadi Eisenkot, eles prometeram que ia ter primárias, que eles iam debater também uma plataforma ideológica. Era muito claro que aquela união não ia durar muito tempo, porque o Gadi Eisenkot e o Gideon Sa'ar têm diferenças ideológicas muito grandes. O Benny Gantz não tem diferença ideológica com ninguém, porque é difícil a gente saber o que ele acredita, né? Mas foi um passo político que o Benny Gantz deu, que muita gente entendeu como um passo muito inteligente, porque ele conseguiu se fortalecer na disputa que ele tinha com Yair Lapid para principal nome do centro. Ele não conseguiu, ele conseguiu só 12 cadeiras junto com o Gideon Sa'ar, enquanto o Lapid tinha 21, né? Ele terminou as eleições com 24, ou seja, o dobro, mesmo com essa união. E muita gente considerou que foi um ato inteligente do Gantz para que os dois não morressem abraçados, os dois se uniram forças e tiveram uma votação mais expressiva. Eu tenho minhas dúvidas, e agora eu tinha minhas dúvidas, agora eu tenho certeza de que não foi um passo bem dado do Gantz. E eles ficaram na oposição, entraram juntos no governo de união, mas o Gantz vetou o Gideon Sa'ar no gabinete de guerra, e os dois brigaram. O Gideon Sa'ar se afastou do Gantz, virou um partido independente com 4 cadeiras e deixou o Gantz com 8. Começou a desaparecer
nas pesquisas, não ultrapassando nem os 2%, bem longe dos 3,25% para o mínimo da cláusula de barreira, e disse, quando deixou o governo, que não ia entrar. Ele falou: eu saí para não voltar, eu não confio na maneira como o Netanyahu está fazendo as coisas, eu não quero voltar para esse governo. Falou, e de repente, todos os meios de comunicação já estavam dando como certo que o Gideon Sa'ar ia voltar para o governo, assumindo o Ministério da Defesa, que era uma das coisas que ele mais reclamou, que ele não tinha como influenciar na coalizão da qual ele fez parte antes. Ele ia ser ministro da Defesa, segundo esse acordo. A Sharren Haskel ia ser vice-ministra do Exterior, ainda que o Israel Katz, ministro do Exterior, não concordou com isso, não tinha concordado, era um ponto que ainda estava em aberto. O Zev Elkin ia ser ministro da pasta do gabinete do primeiro-ministro, ou seja, algumas funções do primeiro-ministro iam ser repassadas para ele. Com isso, Netanyahu não teve problema. O quarto membro do partido, que é um cara que assumiu há pouco tempo com a renúncia da Yifat Shasha Bitton, não ia ter nenhum cargo especial, ia ser um deputado da coalizão, simplesmente. O Netanyahu ia conseguir ter 68 cadeiras, o que, por exemplo, afasta o Ben-Gvir das ameaças dele de abandonar o governo. Se o Ben-Gvir sai do governo, o governo continua existindo. Se ele leva os seus outros 5 deputados, o Netanyahu continua com 62, e isso não ameaça a continuidade do governo. Então era uma ferramenta excelente. O próprio Moshe Gafni, líder do partido Degel Torá, bandeira da Torá, que é parte do judaísmo da Torá, ele disse para a esquerda: não era isso que vocês estavam querendo, para a oposição? Não era isso que vocês estavam querendo? Que o Ben-Gvir tenha menos influência? Olha aí, ele vai ter menos influência. E os caras responderam: não era isso que a gente queria muito mais do que isso. Mas enfim, por que o Moshe Gafni está defendendo a entrada do Gideon Sa'ar? Porque o Gideon Sa'ar, antes de qualquer coisa, foi até os ultra-ortodoxos e negociou com eles um projeto de lei do alistamento que atendesse os interesses de todo mundo. E ele, como ministro da Defesa, podia levar esse projeto de lei como lei proposta pela pasta do ministro da Defesa, que tinha muito mais chance de passar, tinha muito mais legitimidade, e, enfim, resolveria o problema do Netanyahu de perder o apoio dos ultra-ortodoxos e o governo cair. E aí o Netanyahu, a única coisa que ele exigia do Gideon Sa'ar você tem que ficar comigo até o final, você não vai sair antes. E o Gideon Sa'ar fez umas exigências, por exemplo, um suposto direito a veto em algumas leis da reforma judicial. Ele não concorda com boa parte da reforma, mas, por exemplo, com alguns pontos ele sim concorda, como o de dividir o cargo da conselheira jurídica do governo em 2, que é o de parte de ser quem processa o governo e parte de ser quem realmente aconselha o governo, E ele quer dividir esse cargo, o que obviamente enfraqueceria o lugar dela, da própria conselheira, que foi indicada pelo Gideon Sa'ar quando ele era ministro da Justiça, diga-se de passagem, Galit Barav Miara. Então, isso aí não é muito claro qual seria o papel dele ali. Enfim, e ele não impediria um ataque ao Líbano. As famílias dos reféns começaram a protestar diariamente na frente da casa do Gideon Sa'ar, porque o Gideon Sa'ar se manifestou verbalmente, recentemente, contra um acordo de cessar-fogo nos moldes dos que estavam sendo apresentados, o que é um problema para todo mundo, para os reféns principalmente. Eles não querem o Gideon Sa'ar, e todos os especialistas em situações militares estão dizendo que é uma loucura você trocar o Gallant pelo Gideon Sa'ar nesse momento. Que é legítimo que o Netanyahu, por um lado, queira trocar o ministro da Defesa, mesmo no meio de uma guerra, se eles não estão de acordo com vários pontos. Esse é um ponto que é legítimo e é aceitável, mas o problema é que no meio da guerra, você colocar um sujeito que não tem experiência na área, não só é contraproducente, como é perigoso. E algumas pessoas deram exemplos, especialistas em questões militares. Você acorda o cara no meio da madrugada dizendo: o Irã atacou com mísseis tal e tal e tal. Qual sistema de defesa a gente usa agora para interceptar? E o Yoav Gallant, além dele ter sido general, ele é ministro da Defesa já tem quase 2 anos. Ele tá por dentro de tudo. Se você coloca o Benny Gantz, que era ministro da Defesa até pouco tempo e também é um ex-general, ele também tá por dentro de tudo. Você coloca o Gadi Eisenkot, que também é um ex-general e estava ali no gabinete de guerra até pouco tempo, ele também tá por dentro de tudo. O Gideon Sa'ar não teve uma carreira de destaque no exército, já terminou o exército dele há décadas, não faz parte do gabinete de segurança há muito tempo, há 2 anos, mas mesmo assim o gabinete de segurança não tem tanta informação quanto o ministro, e ele não tem condições de se informar tão rapidamente. O que eles dizem é que para você estar plenamente informado, quando você é um ministro civil que não vem da área, demora 1 ano, cerca de 1 ano para você estar 100% informado. Se fizer muito esforço e tiver uma capacidade de apreensão de conteúdo muito grande, isso pode demorar alguns meses, sei lá quantos meses, 6, 7, 8 meses. Normalmente é 1 ano que demora. No meio da guerra, você não tem esse tempo. Ou seja, é um perigo para a segurança do país você colocar um ministro desse no lugar. Ah, mas o Netanyahu não sabe? Pode ser até que ele saiba, O Netanyahu é primeiro-ministro há muito tempo, tá aí envolvido em tudo isso. Eu não sei se ele sabe tanto quanto o Gallant, Eu duvido que saiba tanto quanto o Gallant, mas provavelmente alguma coisa ele sabe isso aqui. Se você vai colocar o Sa'ar como ministro para que o Netanyahu seja quem dê as respostas, de fato o Sa'ar não vai ser o ministro. Então, você colocar o Sa'ar como ministro da Defesa no meio da guerra é descrito por muita gente como um perigo para a segurança nacional. Eu não sei se as pessoas estão exagerando. Eu acho que o Sa'ar pode dizer pro chefe das Forças Armadas: eu confio em você nessas situações extremas. E, de fato, ministro da Defesa é um cargo civil, não é um cargo militar,
né? Eu não sei se agora alguma coisa deve ter nisso aí. Enfim, e a própria Sara Netanyahu, ela teria autorizado a nomeação do Gideon Sa'ar, ela era contrária, né? Ela não confia no Gideon Sa'ar. Tem gente no governo que até agora não concorda com isso, diz que não pode confiar no Gideon Sa'ar, que era uma pessoa que até ontem estava detonando o governo para ser membro do governo, ninguém garante que ele vai terminar. Eu acho que se o Gideon Sa'ar entra, ele tem muita motivação para ir até o final, porque essa é a última oportunidade dele para resgatar a sua carreira política, né? Ele, enfim, ser ministro da Defesa, ser um bom ministro da Defesa. O Gideon Sa'ar recusou receber, por meio desse acordo, um lugar nomeado pelo primeiro-ministro na lista do Likud, né, pelo número 1 do Likud, pelo Netanyahu, no caso, na lista. Ele fala, eu vou para as primárias, porque eu preciso provar para mim mesmo que eu tenho condição. Se eu não for eleito, então é porque eu tenho que abandonar a carreira política. Eu não posso ser simplesmente nomeado. O que é nobre da parte dele e é correto também do ponto de vista estratégico, mas ele pediu nomeação para os outros 3 membros do partido dele na lista do Likud nas próximas eleições. É o que ele teria pedido para o Netanyahu. E o Netanyahu teria exigido dele, você vai comigo até o final. Você não abandona o governo antes. E ele teria concordado. O acordo estava fechado. Ele está para ser nomeado a qualquer momento. E aí acontece esse caso no Líbano. E aí, o gabinete de segurança outorga ao Netanyahu e ao Gallant, que ficaram 24 horas juntos no prédio do Ministério da Defesa essa semana, no dia que aquilo aconteceu, ficaram 24 horas no mesmo lugar, os dois aí debatendo, e eles tiveram outorgado a eles dois, pelo gabinete de segurança do próprio governo, qualquer decisão que tenha a ver com a guerra no Líbano. Ou seja, o Gallant tá com a cabeça na forca, prestes a ser enforcado ali, e ao mesmo tempo, o gabinete de segurança deu para ele autonomia total, junto com o Netanyahu, para tomar decisões com relação à guerra, que é uma loucura. Você, por um lado, não confia no ministro da Defesa e deixa isso claro, e por outro lado, você dá para ele autoridade para tomar decisões totalmente sem consultar o gabinete sobre a guerra. E o acordo do Netanyahu com o Sa'ar estava fechado, só faltava assinar, ainda que quando a gente sabe que quando se trata de Netanyahu, a assinatura dele também não tem muito peso, né? A gente já viu ele voltar atrás e descumprir acordos que estavam assinados, e estava fechado, e agora eu tenho sérias dúvidas se isso realmente vai acontecer. Eu acho muito difícil que o Netanyahu agora troque o Gallant pelo Sa'ar. Eu acho que o Sa'ar já se ligou de que isso pode não acontecer, né? E aí o Marquinhos está falando para mim antes, Netanyahu ferrou com o Sa'ar se isso não acontecer. Assim, o Sa'ar já estava ferrado, né? Ele não tinha muita coisa a perder. Mas, na verdade, ele não tinha muita coisa a perder porque a própria oposição cagou para ele, né? E quando a oposição cagou para ele, eles entregaram ele de bandeja pro Netanyahu. E aí é um erro da oposição, porque o Sa'ar tentou, assim, o Sa'ar não representa capital político para ninguém. Se ele se junta com o Bennett, ele não traz voto pro Bennett, só cadeira, né? Ele só ocupa cadeiras. O mesmo vale se ele se junta com o Lieberman. Então ninguém quer o Sa'ar, né? O Sa'ar só representa cadeiras que amanhã vão se separar do teu partido para virar um partido independente, como fizeram com o Gantz agora. Você não pode confiar nele. Então ele é um ônus. Só que Yair Lapid, como líder da oposição, ele precisa entender que o Sa'ar representa um ônus quando tiver eleições. Mas agora ele pode representar um bônus pro Netanyahu. Então ele tem que ver que o Netanyahu tá tentando seduzir o Sa'ar e falar o seguinte, meu querido, o que você quer para não entrar pro Netanyahu? Você quer que eu te junte com o Lieberman? Eu te junto com o Lieberman. Eu dou um meu jeito. Você quer que vai entrar pro meu partido? Tu vem pro meu partido. Você quer que eu te junte com o Bennett? Eu vou dar meu jeito aqui. Não importa. Eu vou virar o mundo para fazer isso para você. Eu dou um jeito de dar 3 cadeiras pro Lieberman no meu partido para você juntar com ele. É isso que você quer? Tipo, beleza, vai ser só você entrando lá e os teus deputados vêm pro meu partido. Tá tudo de boa. Eu garanto isso para você. E o Lapid deixou aquilo acontecer, fazendo discursinho contra o Sa'ar, lembrando discursos que ele fez, tentando derrubar a popularidade do Sa'ar, como se o Sa'ar não tivesse fudido já agora, tipo, e não soubesse disso, né? A carreira política do Sa'ar, ela hoje não existe. Ele é um deputado em vias de não ser eleito. Ele tem 2 opções: aceitar o destino dele, continuar na oposição e morrer abraçado com uma oposição que não quer ele, ou entrar pro governo e tentar ressuscitar, porque a oposição não quer ele. O Lapid não cria uma terceira opção. Ou seja, é um líder de oposição muito enfraquecido, que não faz o mínimo para poder evitar que o Netanyahu se fortaleça. Confia na oposição, uma oposição totalmente fragmentada, de que ela não vai, enfim, se juntar ao Netanyahu. E não percebeu isso acontecendo embaixo do radar dele, mas embaixo do radar porque o radar dele tá levantado demais, né? Então é um erro muito, muito grande da oposição israelense não perceber que o Gideon Sa'ar mais quer é voltar para casa e disputar no eleitorado dele, sob a bênção do Netanyahu, né? E ter o ministério mais importante do governo no meio de uma guerra para tentar se provar um bom ministro da defesa. Ele vai conseguir? É óbvio que não. O Netanyahu não vai deixar o Gideon Sa'ar colher nenhum louro de nada disso, né? Se tiver alguma coisa positiva, quem vai colher o louro é o Netanyahu. Se tiver uma coisa negativa, ele vai jogar em cima do Gideon Sa'ar. É óbvio que não. Mas o Gideon Sa'ar não tem muita opção, né? É ou isso ou falar, Zé, acabou a minha vida, vou embora, vou para minha casa, vou voltar a ser jornalista, vou voltar a ser advogado, que eram as profissões que ele exercia, e pronto. E não me importa mais. Um cara que tá 30 e tantos anos, quase 40 anos na carreira política, é difícil que isso aconteça, né? A esposa dele é uma jornalista importante, a filha dele é uma atriz importante, ele tem, enfim, ele é um político importante,
relevante e não vai virar qualquer coisa, né? Ele não é um cara que vem de uma família medíocre, uma família, enfim, que as pessoas fazem coisas importantes e relevantes e ele não vai querer, não vai aceitar esse fim de carreira sem lutar até o final. Lapid não percebeu, Netanyahu percebeu, só que as circunstâncias nem sempre jogam a favor dos planos. E eu não duvido que o Netanyahu não demita o Gallant agora. E as pressões para o Gallant continuar como ministro da Defesa, elas não são só internas. Os Estados Unidos estão fazendo muita pressão para o Netanyahu para não demitir o Gallant. Só que o Gideon Sa'ar não vai aceitar nenhum cargo que não seja o Ministério das Finanças. E aí mora o impasse. Se a gente tivesse gravado esse programa na terça-feira, a gente estaria falando agora sobre o Gideon Sa'ar como novo ministro da Defesa. Agora, eu não sei o que vai acontecer. E eu nem me arrisco a palpitar se ele vai ser ou se ele não vai ser. Porque a gente sabe que a preocupação do Netanyahu é com o seu futuro político mais que qualquer outra coisa, né? Só que o futuro político do Netanyahu também depende do que vai acontecer no Líbano. E eu não sei se o Netanyahu ele pode ser tão estúpido assim de demitir o Gallant nesse momento. O Netanyahu não está muito preocupado com esse negócio da estupidez, está preocupado com a sobrevivência política dele, né? Então tudo é possível, né? A gente realmente não sabe o que passa na cabeça dele. Acho que esse caso aí mostra, né, quanto, na verdade, é um zero à esquerda o Sa'ar, né, cara? É realmente, cara. Não, eu tava ouvindo um podcast, acho que foi o podcast do Aretz, né? Que eles colocaram o tempo todo as falas, tanto do Sa'ar quanto do outro deputado aí que vai entrar com ele, qual é o nome dele? Elkin, né? O Zev Elkin. Todas as falas dele contra o governo, descendo o pau no Netanyahu, pá, 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 pá. Tudo, nos últimos meses, né, cara? E o cara agora larga absolutamente tudo para entrar pro governo, nessa questão de sobrevivência política. Como você falou, o único peixe que ele tem para vender é o peixe que ele tem hoje, né? Porque o peixe que ele tem amanhã, ele não tem peixe, né? Porque não passa a cláusula de barreira. Então, o valor dele é o valor de hoje. Ele não tá podendo negociar possíveis ganhos eleitorais, ou ter um mínimo ali, porque, enfim, hoje ele tem 4 deputados e se a eleição for amanhã, ele não vai ter deputado. Então, cara, simplesmente assim, se prostituiu totalmente para entrar para o governo, é isso que ele fez. Mostra aí o nível, né? Realmente o nível da política. E acho que a questão do Lapid que você colocou mostra quanto realmente é outro zero à esquerda. Eu acho que tem uma questão muito, acho que a questão central é a seguinte, cara. Sabe por que o Lapid não consegue fazer? Porque eles também não têm nenhuma proposição, cara. A oposição de Israel hoje não tem proposta nenhuma, cara. Nada que se diferencie do que o Netanyahu faz, do que o Likud faz, não tem nada de novo. É tudo uma questão de cargo e de ego. Exatamente, porque não tem, cara. Não tem. Então, é o que eu venho batendo na tecla há muito tempo. Se hoje a gente tira o Netanyahu, vai ser o Lieberman, o primeiro-ministro, qual é a diferença dos dois politicamente, né? Eu não estou falando, óbvio que há diferença, o Netanyahu é um corrupto, o Netanyahu é um cara que está sendo julgado em 3 casos de corrupção. O Lieberman também já teve aí suas questões, né? Teve dinheiro aí passado para a filha dele, teve suas questões aí de corrupção também, o Lieberman, que nunca foram bem explicadas. Mas enfim, corrupção à parte, falando da questão política, qual é a diferença de política entre o Netanyahu e o Lieberman? Não tem muito. Qual é a diferença política entre o Netanyahu e o Benny Gantz? Ninguém sabe, porque o Benny Gantz não fala nada, como você muito bem colocou, a gente não sabe, mas enfim, também não tem muita, porque senão o Benny Gantz não ia compor o tempo todo com o Netanyahu. A mesma coisa o Bennett, a mesma coisa o Lapid. Então, assim, eles não têm nem o que oferecer senão cargos. É tudo uma discussão de cargo, porque não há diferença política. E aí, cara, o cara vai daqui para lá, de lá para cá, enfim. Tem uma questão também dessa questão da reforma, né? Que ele vai ter esse poder de veto em algumas questões relacionadas ao golpe do judiciário. Cara, eu não sei, assim, até que ponto ele se diferenciaria tanto da questão do Likud, da questão do que foi apresentado pelo Likud, e tem mais, né? Eu quero ver até que, caso algumas dessas leis sejam, depois de aprovadas, sejam validadas pelo Supremo, até que ponto a oposição, caso vire governo, cancelaria essas leis, né? Ou apresentaria uma lei no lugar dessas, né? Que revertesse a situação. As pessoas acabam se utilizando, né? Tipo, alguém vem de extrema direita, vem mais conservador, reacionário, todo mundo cai de cima dele de uma proposta de lei, a lei é aprovada e depois ninguém retrocede, né? Em muitos casos isso acontece, né? Eles se utilizam disso para manter. Então, assim, eu realmente é muito complicado isso tudo que acontece em relação à política israelense, né? Porque eu não consigo ver uma luz no fim do túnel que vá transformar, vá mudar a política, né? Qual é realmente a política do governo, o que tem para apresentar, o que a gente pensa daqui para frente. Eu acho que não tem muito disso, né? Eu acho que o que aconteceu hoje dessa semana, a questão do Sa'ar, mostra muito isso pra gente. E eu queria fazer um comentário sobre o Ben-Gvir, né? Você colocou a questão que ele perde valor, perde a força, né? Na verdade, era para eu ter comentado aí quando a gente falou da questão da polícia,
polícia, né? Até o dia de hoje, 19 de setembro, são 172 mortos dentro do setor árabe da sociedade israelense por crimes comuns, né? Tipo, violência urbana. 172 mortos. Semana passada teve um carro que explodiu com 4 crianças dentro. E aí teve um cara que foi preso, suspeito. Ninguém é investigado, a polícia não faz nada, né? Isso é fruto aí dessa Foi um política. adolescente que foi preso. Foi um O adolescente foi adolescente. preso. Então, isso mostra que a polícia, né, do Ben-Gvir, né, que essa questão aí da violência e tudo mais, que ele não faz absolutamente nada também nessa questão aí do setor árabe, o que faz parte de toda essa questão. Ele é o ministro da Segurança Nacional. Esse é o nome, ele mudou o nome do ministério, né? Era Ministério da Segurança Interna, agora ele botou Ministério da Segurança Nacional. E eu sempre falei, nacional significa o quê? Significa judaico. Então ele é o Ministério da Segurança Judaica, ou seja, ele protege os judeus. Na verdade, os judeus que estão com ele, né? É porque ele agride os judeus, por exemplo, os que vão na manifestação são presos, que distribuem panfletos são presos, né? Agora, a segurança nacional que ele pensa é uma segurança que não inclui os árabes, né? Então, isso era uma coisa. Agora, e outra coisa que eu queria falar também sobre essa relação aí dos panfletos, da polícia, né? A atuação da polícia, toda essa radicalização, são questões voluntárias, né? Esses policiais, não necessariamente receberam ordem do ministro para prender essas 3 mulheres que foram na sinagoga. Eles estão fazendo isso voluntariamente. Essa radicalização do corpo mais baixo da polícia, dos soldados, vamos dizer assim, cabos, eu não sei como é que chama aqui em Israel isso, mas dessa galera mais baixa, essa radicalização, ela muitas vezes é voluntária. Ela não necessariamente vem de ordem lá de cima. O ministro ligou pro chefe e mandou. Não necessariamente isso vem de lá. Muitas vezes o policial, que é o cara que chegou lá na hora para ver o que está acontecendo. Tá se manifestando, entrou na sinagoga, a manifestação conta, prende. Isso aí foi muito observado também na Alemanha, no processo de radicalização de membros do Partido Nazista. Não necessariamente eles recebiam ordens para radicalizar, mas as pessoas iam se radicalizando com o intuito de agradar as lideranças. E aí elas iam se cacifando, né, para conseguir cargos melhores posicionamentos e tudo mais. E é muito disso que a gente está vendo aqui, né? Não necessariamente o ministro precisa dar ordem, os policiais que estão lá no dia a dia, na rua, estão se radicalizando, né? E eu acho que tudo isso se junta a essa questão que a gente vê também da entrada do SAR, que me preocupou muito, que o SAR entrando, né? E foi a pergunta que eu fiz para você quando eu fiz a introdução, né? O SAR entrando no governo, chega com 68 cadeiras, o Ben-Gvir não saindo, né? Ele só perde espaço, ou seja, o governo se estabiliza, o Ben-Gvir pode continuar fazendo o que ele está fazendo na polícia, pode continuar a fazer o que ele está fazendo nos territórios ocupados, a mesma coisa os Smotrich, a mesma coisa os fascistas, no avanço em tudo, na ocupação do apartheid, ou seja, esse governo até 2026, final de 2026, daqui a 2 anos e 3 meses, ele vai ser realmente o desastre do país. O que a gente vê hoje dessa deterioração que a gente vem comentando há muito tempo aqui no podcast, mais 2 anos disso mostra que a gente vai estar num buraco muito, muito, muito ruim. Muito, muito, muito fundo. E me assusta realmente, porque mais 2 anos e pouco de Smotrich construindo assentamento, ilegalizando assentamento ilegal, de colono matando palestino e roubando terra, de manifestante sendo preso por defender volta de refém ou por ser de esquerda, né, que é o que a gente tem visto também em alguns casos, como foi o caso recente do Partido Comunista, que teve sua sede fechada por conta de um filme que ia ser transmitido lá. Enfim, a entrada do SAR, ela não só dá uma estabilidade, né, ao governo, mas ela traz aí consequências que, na minha opinião, serão muito danosas à sociedade israelense no futuro próximo. É isso. João, vamos então para a nossa próxima e última notícia para falar do Supremo Tribunal de Justiça e do Yariv Levin. Na semana passada, o Supremo determinou que o Yariv Levin convocasse a comissão para nomeação de juízes para que o presidente do Supremo seja, enfim, nomeado. Porque até agora o que a gente tem é o juiz Yossi Fogelman, que é o presidente temporário aí. E agora o Edelstein precisa convocar essa comissão para que o presidente, não temporário, né, não interino, presidente efetivo, ele, enfim, assuma o seu cargo. Só que ele não faz. Até o momento, Yariv Levin, ele desrespeita a determinação do Supremo Tribunal de Justiça. E aí, foi pro pau, cara? Na verdade, ele cobrou explicação
negociações, mas ainda não intimou, ainda não afastou, né? Tinha O que 2 vai acontecer semanas, né? O Supremo deu é, 2 semanas. Pois é, tem mais uma semana para ele tomar uma decisão. Ele vai deixar para o último dia. Eu acho que ele vai convocar, mas vai ser no último dia. Eu acho. Se ele não convocar, a gente vai ter uma crise institucional bem grande aqui. E para isso também é importante a entrada do Guidon Sar no governo, porque isso dá força para o governo para argumentar, uma vez que o Guidon Sar também foi ministro da Justiça já, né? Um cara que tá nesse meio. Agora, segundo o que eu escutei, o Guidon Sar, ele condicionou a entrada dele à nomeação rápida do presidente da Suprema Corte. Então talvez o Yariv Levin esteja esperando para ver o que vai acontecer também politicamente no país para tomar sua decisão. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco, para a dica cultural e outras cositas massas. Bom, gente, como já é tradição, no início desse bloco, nomeamos nossas queridas e queridos ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso projeto. Para quem pode, quer e ainda não o faz e mora no Brasil, pode contribuir pela plataforma Apoia-se e quem mora no exterior, contribui pela plataforma Patreon. Os links se encontram na descrição do episódio. Vamos então ao nome das nossas queridas e queridos ouvintes. A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Ale Edelstein, Alex Gruppenmacher, Alex Zeiler, Alexandre Himmelstein, Alan Tabakov, André Mermelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Clarice, Cláudio Dailac, Cláudio Solono, Daniel Feldman, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniela Rosenbaum, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Débora Segal, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Eveline Alperovitch, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegard, Fábio Gleiser, Fábio Lúcio, Felipe Yachimov, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Heffel, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Juliana Mordente, Glenda Rubenstein, Gustavo Frota Pereira, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Henry Gandelman, Ida Sandes, Igor Sender, Ilana Stein, Isaac Guanais, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Liana Fonseca, Liana Starobinas, Liz Unikovski, Luana Lima, Luciana Maslum, Luiz Benoliel, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Saruer, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Mariana Fison, Maurício Landi, Mayra Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviek, Muriel Correia, Museu Judaico de São Paulo, Noah Vago, Padu de Almeida, Patrícia Tomauskin, Felipe Zucker, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto May, Roberto Tonani, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Sérgio Goldbaum, Sharon Feldman, Sidney Weissman, Silvia May, Susana Saul, Thaís Scheinberg, Yael Kat, Yael Heinstein, Yuri Jacob Lumer, Fabiana Rufato, Bruna Nubili, Marcos Bliacheres. É isso, gente. Como eu falei, para quem pode e quer colaborar e ainda não faz, os links para as nossas plataformas de financiamento coletivo estão na descrição do episódio. Bom, gente, a dica cultural desta semana é minha e eu queria indicar para vocês um filme que é muito interessante chamado Beit Aravá. Enfim, é um filme que ele foi gravado em 47, 48 e foi lançado. Quando eu vi esse filme, eu estava procurando, vi algumas fontes que diziam que ele foi lançado em 47, outros em 48, mas conta a história de um cara que veio aqui de um imigrante que veio aqui para Israel e começou a fazer pesquisa na área de biologia para plantar no deserto e tudo mais. Enfim, é um filme que fala muito ele tem uma linguagem muito do sionismo daquele momento, da importância de vir para a terra de Israel, que os movimentos sionistas pela Europa organizavam e discutiam. Enfim, é um filme que mostra muito o pensamento do movimento sionista no período pré-construção do Estado de Israel, o discurso, como as coisas eram construídas, e eu acho que é bem interessante. Fica aí a dica, Beit Paravá, está no YouTube. Vou colocar o link na descrição. É um curta, tem 25 minutos. Vou colocar a descrição no episódio para quem quiser ouvir. Para ficar mais fácil de achar, vai estar lá, tudo lá. É isso, João. De acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar? Tem sim. A gente recebeu um comentário de um ouvinte antigo da gente, o Cláudio Solon, que ele escreveu o seguinte pra gente. Talvez fosse interessante o podcast dizer qual seria a linha defendida por ele de negociação com os terroristas, entre parênteses, SIC. Largar Gaza depois da guerra é pedir pelo reaparelhamento do Hamas. Deveria ser algo
gradual? Ou vocês acham que essa galera vai ser só paz e amor depois de tudo que passou? São contra as ocupações ilegais para ficar ao ponto. Vocês falaram do retorno do trabalho dos palestinos. Eles são confiáveis? Estavam no hotel em Jerusalém 2 anos. Não era confortável. Seria hoje? Olha, Cláudio, eu vou te responder da maneira mais objetiva possível. Acho que algumas respostas a gente já deu algumas vezes, tá? Mas enfim, o podcast não tem uma linha defendida, né? Eu tenho a minha opinião, o Marquinhos tem a opinião dele. Muitas vezes, talvez a maioria absoluta, as opiniões elas são semelhantes, outras vezes não são, okay? Mas eu não posso falar em nome dele. Agora, o que eu particularmente acho, e acho que o Marquinhos também vai concordar com isso, é que, obviamente, Israel deveria ter um plano para uma faixa de Gaza comandada por um grupo que não é o Hamas. Se você entra na faixa de Gaza com o objetivo de derrubar o Hamas, você precisa ter um plano para alguma outra força que não o Hamas. E eu não vejo possibilidade que outro grupo tenha qualquer legitimidade de governar a faixa de Gaza que não a autoridade palestina. E essa de hoje realmente é muito pouco popular, por isso que se fala numa renovação da autoridade palestina. Eu, particularmente, não entendo exatamente por que Israel não liberta o Barghouti, que é um preso do Fatah, né? Que na verdade é um pouco rompido com o Fatah, mas ele era membro do Fatah, que é visto como a principal liderança palestina. Na verdade, eu não conheço as decisões do ponto de vista da segurança, mas do ponto de vista político eu entendo, né? Ele é um cara que pode unificar a população palestina, o que é algo que o governo israelense não deseja hoje, porque eles não querem os palestinos fortalecidos em torno de uma figura. O Barghouti ele é respeitado por todo mundo, até pelo Hamas. Eu não sei se ele é a pessoa ideal, e eu gostaria de ver uma autoridade palestina comprometida com negociações com Israel. E esse seria o projeto que eu cobro de Israel nesse momento. E é óbvio que o governo atual não vai fazer, porque tudo que eles não querem é uma autoridade palestina fortalecida, uma autoridade palestina comprometida com a negociação por 2 estados fortalecida, uma vez que eles não querem 2 estados. Tem que ser gradual? Tem que ser gradual na medida do possível, né? O plano já devia estar sendo colocado em prática de maneira gradual, mas ele nem começou. Então, cada vez que você não toma uma decisão ou não coloca ela em prática, o gradual se torna cada vez mais urgente. E sobre o retorno aos trabalhos dos palestinos, a gente comentou isso aqui, mas eu vou voltar a esse ponto. Já estão começando a retornar, tá? Já são cerca de 30 mil. Teve um momento que eram 10 mil, mas antes, estou falando da Cisjordânia somente. Antes da guerra, eram 140 mil palestinos que trabalhavam dentro do território soberano de Israel, ou seja, do lado esquerdo do muro, e também nos assentamentos. Nesse 7 de outubro passaram a ser só 10 mil, e agora já aumentaram para 30 mil. As forças de segurança querem que eles retornem ao trabalho mais rápido possível, até para não colapsar a situação econômica na Cisjordânia e influenciar as pessoas a se aproximarem de grupos de oposição à autoridade palestina, como, por exemplo, o Hamas. Se eles são confiáveis, quem diz isso é o Shabak, né? E se você não está satisfeito, se você não confia no Shabak, você pode confiar nos números. De todos os atentados feitos entre 2006 e 2024 por palestinos da Cisjordânia, só 2 foram feitos por palestinos com permissão para trabalhar em Israel. Essas pessoas são investigadas pelo Serviço de Segurança Geral, o Shabak, ou Shin Bet, como você preferir chamar, essas pessoas mostram que elas são confiáveis, porque estavam entrando 140 mil, e há vários anos estão entrando muitos para trabalhar, e só 2 cometeram atentados, isso quer dizer que é um número muito baixo. Eu tenho certeza que o número de criminosos árabes cidadãos de Israel, ou judeus cidadãos de Israel, é muito mais alto proporcionalmente do que a gente vê, né, entre os palestinos que têm permissão para entrar no país. Então, sim, eu sou a favor, eles são confiáveis, e com todo respeito à sua sensação no hotel em Jerusalém, eu não me baseio nela, eu me baseio no que traz as forças de segurança israelenses e os números, né? Eu acho que são informações mais confiáveis do que a sensação que eu, você ou qualquer outra pessoa possam ter. Então, eu espero que as suas perguntas estejam respondidas com isso. Você não é obrigado a concordar comigo, Marquinhos também não é obrigado a concordar comigo. Essa é a minha opinião. Sobre as negociações, se o Hamas for a única força presente na faixa de Gaza, que na verdade é mais ou menos isso que a gente está vendo, né? Porque a gente sabe que o Hamas não vai ser destruído na faixa de Gaza. E Israel não apresenta nenhuma, o governo israelense não apresenta nenhuma outra proposta. Então a única força palestina que aparentemente vai se manter na faixa de Gaza é o Hamas, né? Então, assim, em algum momento Israel vai ter que negociar com quem? Com o Hamas, ou senão essa guerra não vai ter fim nunca, né? E eu acho muito curioso esse debate. Vocês vão negociar, defende a negociação com quem? Com o Hamas? Pô, cara, Israel fez isso desde 2006, quando Israel sai desde 2006, quando o Hamas controla a faixa de Gaza. Qualquer negociação, qualquer coisa que acontece é com o Hamas. Israel negociou com o Hamas para libertar o Gilad Shalit. Israel negociou com o Hamas diversos acordos de cessar-fogo quando teve períodos de guerra, né? Guerras menores, obviamente, ou aqueles períodos de troca de mísseis e bombardeios e tudo mais. Havia negociação entre Israel e o Hamas o tempo inteiro.
o tempo inteiro. Então eu fico, isso é que eu fico, quando Israel agora soltou os reféns, com quem negociou? Com o Hamas. Então acho que essa pergunta que vocês defendem que negocie com um terrorista? Ué, se o terrorista é né, eu tenho que então chegar lá e matar, destruir absolutamente tudo, sabendo que isso não vai acontecer, então qual é a opção? Me diz qual é a opção. Eu quero saber qual é a opção, então. Que acho que esse tipo de pessoas que discordam desse argumento tendem a apresentar. Não apresenta, não tem condição. Então vou entrar lá e matar o Hamas. Pode estar um ano de guerra aí e todo mundo sabe que isso não vai acontecer. Então qual é a opção? Além disso, eu acho que a gente está em 2024, o conflito palestino-israelense tem cerca de 120 anos, 110 anos, e o tempo todo se tentou construir, o tempo todo é na guerra. Pouquíssimas vezes houve acordos, tentativas de acordo. Então, assim, com a Jordânia fez-se acordo, a gente não tem mais guerra, com o Egito fez-se acordo, a gente não tem mais guerra, e o acordo de Oslo, né, assinado na década de 90 pelo Rabin, que ia ser um acordo gradual, né, essa coisa, é agora para hoje. Não, eu acho que qualquer acordo de paz, principalmente depois de tanto tempo de guerra, são coisas graduais, são coisas que elas não acontecem de um dia para o outro, são coisas que elas não vão de hoje para amanhã, né? Tanto é que a gente tem a área ABC na Cisjordânia, porque Israel não queria abrir mão de todo o controle da Cisjordânia para os palestinos de uma vez só. Esse era um dos argumentos, né? Não só, eu acho que Israel também queria manter suas ocupações na Cisjordânia. Mas, enfim, isso dá parte de uma graduação, né? Você vai construindo uma relação de confiança e, aos poucos, as coisas vão se construindo. É impossível você tentar pensar o acordo de paz que seja de uma hora para outra, porém, sem sombra de dúvida, qualquer acordo de paz, ele parte do princípio de que os palestinos vão ser livres, né? Eles não vão ser um povo ocupado, não vão continuar aí vivendo sob política de apartheid, governo apartheid e tudo mais, né? Eu acho que isso é muito importante também. E sobre a questão dos trabalhadores palestinos, cara, Jerusalém, a grande maioria dos palestinos que você vê em Jerusalém são palestinos residentes de Jerusalém. Não são palestinos que vêm da Cisjordânia. Tem muitos que, obviamente, vêm da Cisjordânia, vêm de Belém, vêm de Ramala, vêm dos vilarejos. Mas, Jerusalém tem quase 400 mil árabes palestinos vivendo na parte oriental da cidade. Não são cidadãos do país, já expliquei isso aqui algumas vezes, são residentes da cidade. Mas, estavam aqui antes de muita gente. Então, assim, são pessoas que já estavam aqui, vivem aqui, entendeu? Acho que essa coisa do estranhamento enfim, cada um tem uma forma de lidar com isso. Eu acho que isso tem muito preconceito. Enfim, são residentes da cidade, né? Então, esses caras vivem na cidade, estão ali, né? Enfim, vivem não só na cidade, vivem a cidade, vivem a repressão na cidade. Suas famílias estão ali há décadas e tem um status na cidade muito fragilizado, como já expliquei aqui outras vezes. Mas é isso. Acho que responde um pouco aí de tudo isso. Algo mais, João, a declarar? Sim, já que você falou no Gilad Shalit aí, o IB publicou essa semana, né, o podcast Eu Com Isso, uma entrevista muito legal com o nosso amigo Rony Hetman, que foi soldado também, foi comandante da Brigada Givati. Logo depois do sequestro do Gilad Shalit, ele comenta um pouco aquele caso, compara com a situação dos reféns de hoje, com as orientações que o Exército dá. Muito detalhado, muito interessante a entrevista com ele, recomendo muito que vocês escutem. É isso, ficamos por aqui então e nos falamos na semana que vem para gravarmos nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.